Sexta-feira, 14 de junho de 2024, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, enviou à Procuradoria-Geral da República o relatório da Polícia Federal que indiciou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. A PGR vai analisar uma suspeita de desvio de emendas parlamentares. O órgão deve decidir se a investigação será aprofundada, se é caso de arquivamento ou se há necessidade de mais elementos para oferecer uma denúncia. Os países do G7 criticaram a decisão da Venezuela de retirar um convite para que observadores da União Europeia acompanhassem a eleição presidencial de julho. A medida foi uma resposta às sanções impostas pelo bloco a Caracas. Em um trecho do rascunho da declaração final da cúpula, os líderes do grupo disseram estar profundamente preocupados com o respeito aos direitos da oposição dentro do processo eleitoral venezuelano. O grupo está reunido na Itália e inclui, além do país anfitrião, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha e Japão. As nações pediram que a Venezuela garanta eleições competitivas e inclusivas. Não houve resposta do governo da Venezuela até o momento. No horário de Brasília, 7h59. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Avaí. Júlio Nascimento. 8h02, horário oficial do Brasil. Grande abraço para você ligado aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Estamos iniciando nesta sexta-feira, 14 de junho de 2024,
mais uma jornada esportiva da Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a bola vai rolar na ressacada em Florianópolis, Santa Catarina, para Avaí e Guarani. O Bugre em busca de um resultado importantíssimo dentro da competição, buscando escapar da última posição da Série B, buscando terminar essa fase complicadíssima de 5 jogos sem vitória. De outro lado, enfrentando o Avaí, que vai em busca do resultado positivo para continuar subindo na tabela de classificação. Esse é o jogo que você confere a partir de agora no Futebol Globo CBN Campinas. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Guarani, Avaí. Esse é o jogo para você aqui no Futebol Globo CBN Campinas. A partir de agora, a bola rola às 9 da noite. E até lá, a gente deixa você atualizado sobre todas as coisas de mais uma jornada esportiva da equipe do Guarani. Futebol Globo CBN Campinas entrando em campo a partir de agora, girando o nosso timaço com as primeiras informações do Guarani. O Bugre vai a campo fora de casa precisando vencer. Não tem outra alternativa senão beliscar pontos fora de casa para amenizar a crise. O destaque do Guarani chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Bom dia não, né? Boa noite pra você e pra todo mundo que tá acompanhando mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. Guarani. A luta do Guarani é para sair da lanterna da competição, da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma semana tumultuada, demissão do técnico Júnior Rocha, a indefinição a respeito do novo treinador. E enquanto isso, Marcelo Cordeiro, auxiliar técnico da comissão permanente, é quem vai comandar o Bugre no duelo na ressacada contra o Avaí. A escalação acaba de ser anunciada. Vladimir no gol, Heitor, que deve jogar improvisado na lateral esquerda, na lateral direita o Diogo Matheus, na zaga a presença do Lucas Adel e também do Pedro Henrique. É isso, Heitor improvisado na esquerda, o meio-campo com Anderson Leite, Matheus Bueno e também é isso, são só 3 jogadores no meio-campo, Ayrton, Caio Dantas e Bruno Oliveira de meia. O Guarani escalado pelo técnico Marcelo Cordeiro. Caio Dantas, uma das novidades no time titular, Bruno Oliveira, meia também, e Ayrton volta ao time ao lado do João Vitor. Trio ofensivo, João Vitor, Ayrton e Caio Dantas. O Guarani tenta colocar fim a uma sequência de 5 jogos sem vitória na Série B. A última foi no dia 11 de maio contra o Botafogo, no Brinco. Hoje sai a vitória do Bugre, o Bugre em busca do resultado positivo fora de casa em Floripa, modificado, alterado por Marcelo Cordeiro e Jairo Blumer, os responsáveis hoje no comando do Guarani, na ausência de um treinador. Aliás, daqui a pouco a gente comenta também sobre a busca incessante do Guarani por um novo comandante para a sequência da Série B. E o outro lado, o Avaí, a torcida do time da capital catarinense, que está na expectativa hoje de um resultado positivo dentro de casa. Como é que chega o Avaí? O time do Leão, Antônio Lupe. O Leão da Ilha, Júlio Nascimento, chega motivado, até porque vive o melhor momento na temporada. São 7 jogos de invencibilidade, 5 vitórias e 2 empates. E ainda vem de um empate contra a Chapecoense 0-0 em pleno estádio da ressacada. Mas olha só, se o Avaí vencer, é claro, dependendo dos outros resultados da rodada, o time catarinense pode assumir a liderança da competição. Destaques para Gabriel Poveda, são 9 gols em 24 jogos. E também para Maurício Garcês, 7 gols em 23 jogos, ele que cumpriu suspensão na última rodada, é o artilheiro do Avaí na Série B e vai ser confirmado no time titular do técnico Gilmar Dalpozo. A bola rola às 9 da noite. Já tem a 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro para você ligado aqui no Futebol Globo CBN. Faltando 52 minutos para o jogo começar e a opinião
desse jogaço de bola é com Carlos Eduardo de Freitas, comentarista CBN escalado para o duelo de daqui a pouco. Tudo bem? Um grande abraço para você, Carlão. Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Boa noite a você, boa noite ao ouvinte CBN, em especial ao torcedor do Guarani. É claro que diante de todas as informações passadas por Antônio Lupi, por tudo que nós conversamos, debatemos durante a semana, é pouco provável que o Guarani consiga vencer na ressacada. Porém, é pouco provável, não é impossível. É um jogo em que o Guarani vai ter que atuar com 100% de atenção, minimizar os erros, ser fatalista quando estiver com a posse de bola para tentar neutralizar as principais ações do Avaí. O Avaí tem um jogo da vida praticamente, porque se vencer, curte a noite de sexta-feira na liderança. Se perder, deixa o bloco dos 4 primeiros colocados. Então olha a importância para o Leão da Ilha. Agora, não é proibido vencer na ressacada. Mesmo com todas as situações ruins envolvendo o Guarani, o jogo é jogado, o Júlio Nascimento e o Lambari é pescado. E quem sabe então o Guarani possa voltar lá de Floripa, pelo menos com um pontinho na bagagem, o que já seria sensacional. O jogo é pescado, como é que é o restante aí, O jogo é jogado, o Lambari é pescado by Júlio Nascimento. Guarani, Avaí. É o jogo de daqui a pouco, já tem bola rolando, é a Série B do Campeonato Brasileiro para você. E durante a nossa jornada esportiva você fica sabendo de tudo também com ele. No plantão esportivo aqui da CBN, Fábio Chaib está chegando para nos atualizar tudo dessa Série B. E tem um Santos em campo, Fábio Chaib, boa noite. Central da Bola. Boa noite, Júlio Nascimento. Boa noite, ouvinte CBN. É 10ª rodada da Série B que começou ontem com a vitória da Chapecoense sobre o Amazonas lá em Manaus. A Chapecoense então vencendo o Amazonas. Agora em andamento no Germano Krieger, em Ponta Grossa, o Operário vai batendo o Santos por 1-0, a 4ª derrota consecutiva do Peixe na competição. E com esse resultado, o Operário está pulando para a 2ª colocação e deixando o Avaí fora da zona de rebaixamento neste momento. Avaí, o adversário do Bugre, às 9 horas da noite, está indo para a 5ª colocação com 17 pontos, ficando fora do G4 antes do início da partida. Hoje também teve abertura da Eurocopa e a Alemanha, jogando em casa lá na Allianz Arena, bateu a Escócia por 5-1. Hoje, daqui a pouquinho, às 9 da noite, mesmo horário do jogo do Guarani e Avaí, também tem amistoso internacional. O último desafio da Argentina, atual campeã do mundo, que vai enfrentar a Guatemala antes da estreia da Copa América. Estreia da Copa América da Argentina, que acontece na próxima quinta-feira contra o Canadá. E hoje também está tendo abertura da Copa Paulista. A Copa Paulista, que muitos times da região participam. Agora o primeiro jogo de abertura entre Barretos e Comercial, 12 minutos do primeiro tempo, lá em Barretos, no estádio La Fortaleza, né? Está empatando 0-0 Barretos e Comercial. E tem muitas informações daqui a pouco também sobre a rodada da Série B. Quando você quiser, eu trago aqui ela completinha, viu, Júlio Nascimento? Maravilha, Fábio Chaib. Daqui a pouco a gente traz também toda a atualização dessa rodada, jogos importantes, um encontro especial amanhã que a gente fala bastante também. Tudo isso aqui no nosso pré-jogo, enquanto a bola não rola, para Avaí e Guarani. É a Série B do Campeonato Brasileiro para você, curtindo aqui o Futebol Globo CBN Campinas. Temos todo o nosso timaço escalado para você. E nos trabalhos técnicos, Marcelo Abreu dá um show aqui no Futebol Globo CBN. Agora são 8 horas e 11 minutos. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Avaí. Sabe onde você encontra o trabalho do PT no estado de São Paulo? Em todos os lugares. O novo governo Lula já investiu mais de 345 bilhões no nosso estado. Mais de 2.000 médicos contratados para o estado. Somos o partido que mais investe no povo paulista. PT, em cada canto, trabalhando pelo estado de São Paulo. Nesta mensagem, o PT é Marta Suplicy, William Souza e prefeito Marcelo Oliveira.
Campanha do Agasalho 2024. Doe um agasalho e aqueça uma vida. A nossa atitude solidária é um ato de amor para aquecer o corpo e o coração de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua doando roupas, calçados, lençóis e cobertores, limpos e em bom estado. Dê preferência para doações de roupas masculinas, que são especialmente necessárias. Mas não esqueça também das crianças e das peças infanto-juvenis. Muitas cidades da nossa região estão engajadas nesta causa e fazendo sua parte. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Doe um agasalho e aqueça uma vida. Apoio CBN Campinas. 7ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. 7ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa CBN Campinas. Campanha do Agasalho 2024. Doe um agasalho e aqueça uma vida. A nossa atitude solidária é um ato de amor para aquecer o corpo e o coração de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua doando roupas, calçados, lençóis e cobertores, limpos e em bom estado. Dê preferência para doações de roupas masculinas, que são especialmente necessárias. Mas não esqueça também das crianças e das peças infanto-juvenis. Muitas cidades da nossa região estão engajadas nesta causa e fazendo sua parte. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Doe um agasalho e aqueça uma vida. Apoio CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Avaí. Enquanto a bola não rola. 8 horas e 15 minutos, estamos de volta enquanto a bola não rola. Já já a bola vai rolar para Guarani e Avaí, fora de casa. O Bugre vai buscar uma vitória que pode ser importante para a sequência da competição. E vamos agora com mais informações deste Guarani que chega até aqui, né, Antônio Lupe, sem um técnico definido. Claro, Marcelo Cordeiro hoje interinamente comanda o time com Jairo Blumer, técnico do Sub-20. Mas até queria um recap sobre tudo que aconteceu durante a semana, essa busca aí do Guarani por um novo treinador também, Lupe. Vamos lá, Júlio. O Guarani que perdeu pro Operário, esse mesmo Operário que por enquanto vai vencendo o Santos lá no Germano Krieger, só que o duelo contra o Fantasma, o time paranaense, foi no estádio Brinco de Ouro da Princesa, ou seja, o Guarani perdeu em casa. O resultado causou a demissão do técnico Júnior Rocha no domingo, um dia após a partida. A partir daí, a diretoria começou a busca por um novo treinador. Foi atrás de Henderson Moreira, Guto Ferreira, Léo Condé, treinadores que estão livres do mercado, mas não logrou êxito. Enquanto isso, Marcelo Cordeiro foi o escolhido para comandar as atividades durante o dia a dia do Guarani. Agora, 2 novos nomes estão na pauta do CA, o Conselho de Administração. O técnico Alan Al e o Pintado, que é um dos favoritos para assumir ao cargo. O Pintado tem uma proposta também do futebol do exterior e ainda não tem ali uma certeza, né, pelos membros do Conselho de Administração, que ele deve ser o cara para fazer o resgate do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Marcelo Cordeiro fica nesse duelo contra o Avaí e quem sabe, dependendo do que acontecer durante o final de semana, mais reuniões, a definição de um novo profissional a partir da semana que vem. Só que o período, Júlio, é muito curto, porque depois do duelo contra o Avaí, o Guarani volta a campo terça-feira, às 7 horas da noite, para enfrentar o Ituano. Ou seja, um intervalo muito curto. Por isso, acredito que Marcelo Cordeiro deve assumir o comando da equipe. Hoje, o que já está confirmado, e também no duelo contra o Ituano na próxima terça-feira, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani chega para o duelo contra o Fantasma na última colocação.
e, além disso, são 5 jogos sem vitória. Em relação ao time que o técnico Marcelo Cordeiro preparou, tem uma improvisação, ela acontece no lado esquerdo. O Heitor, que é lateral direito de origem, começa do lado esquerdo, já que o Jefferson foi vetado pelo departamento médico. Além do Jefferson, o Douglas Bacelar também foi vetado e o Léo Santos cumpre suspensão porque foi expulso no jogo contra o Operário. Pedro Henrique é outra novidade no sistema defensivo. No meio-campo, Bruno Oliveira, Matheus Bueno e Anderson Leite. E o Marcelo Cordeiro coloca um time até certo ponto bastante ofensivo, com Ayrton, Caio Dantas e João Vitor. Já, Bruno Oliveira vai falar a respeito desse período que teve com o Marcelo Cordeiro e também sobre o fato do Guarani ter que vencer na ressacada para conquistar a reabilitação dentro da Série B. Júlio. Carlão, olhando para a história recente do Guarani, tivemos bons exemplos de técnicos que conseguiram ajudar a diretoria nesse momento de dificuldade de mercado, né? Humberto Loser, 2018, campeão da Série A2. O Carpini teve aquela arrancada espetacular em 2019, é outro grande exemplo disso. Mas tudo indica que essa busca por um novo comandante não vai terminar não, hein, Carlão? Olha, Júlio, é claro que são 2 nomes emblemáticos da história recente do Guarani, né? Principalmente o do Thiago Carpini, porque ele assume o Guarani numa situação até parecida e o resto é história, como a gente brinca, né? E história positiva. Tanto é que o Guarani se deu bem sob a batuta do Carpini, o Carpini tocou a carreira dele de uma maneira vitoriosa, a gente pode considerar assim. O Humberto, ele pega em algum período, mas depois de 2018, já efetivado como treinador, também consegue fazer um bom trabalho, mas são os 2 nomes que chamam a atenção neste tipo de situação, uma situação até semelhante com a que vive o Guarani hoje. Mas eu tô com você, eu acredito que a diretoria ainda vai continuar a caça ao treinador. Agora, Júlio, nós falamos agora há pouco que é pouco provável que o Guarani conquiste um resultado positivo na ressacada, mas e se conquistar? Com o Marcelo Cordeiro, a gente sabe daquela história no futebol, vamos jogar por ele, e isso existe, né? De repente, uma consulta com os líderes do grupo do Guarani, eles falam, não, o Marcelo Cordeiro tá com a gente, é um cara da bola, é um cara que fala a nossa língua, e a gente quer contar com ele. E o que a diretoria vai fazer? Então existe aí muitas possibilidades, eu acho que vai depender muito dessa partida. Se o Guarani perder, não apresentar um bom futebol, logicamente vai vir um novo profissional, né? Um Pintado está aí na pauta, de repente um outro nome. Mas eu acho sim que o Guarani vai ter um comandante. Não acredito muito nesta ideia até que eu disse do Marcelo Cordeiro. Eu acho que na próxima semana poderemos ter um profissional. E precisa, né, Júlio? Precisa, porque o Guarani tem que ter um líder, tem que ter um comandante, principalmente, mas aí é um assunto para o futuro, um pouco mais à frente. Qualidade. O que o Guarani mais precisa é qualidade neste momento. Fábio Scheibe, situação de momento em Ponta Grossa, o Santos em campo. Fábio. Santos em campo e o Santos perdendo a quarta partida consecutiva, 1-0 pro Operário, 15 minutos do segundo tempo. O gol foi no primeiro tempo, aos 21 minutos, o zagueiro William Machado fez o gol do Operário, que está colocando o time de Ponta Grossa na segunda colocação da Série B neste momento e jogando o Avaí, adversário do Guarani, daqui a pouquinho, fora da zona de acesso para a Série A do ano que vem. O Avaí neste momento é o 5º colocado. O G4 da competição neste momento tem o América Mineiro, é o líder da competição, 18 pontos ganhos, mesmo número de pontos do Operário. Olha só, o Operário que veio da Série C o ano passado está chegando na segunda colocação da Série B com 18 pontos ganhos. O terceiro é o Goiás, 17, e o quarto o Mirassol. Claro, tem uma rodada inteira pela frente ainda, né? Apenas um jogo realizado ontem, a derrota do Amazonas para Chapecoense, agora o jogo do Santos, mas neste momento são esses os 4 primeiros colocados na competição. 16 minutos do segundo tempo no Germano Krieger, 1-0 pro Operário. Ô Fábio, tem sido uma Série B de muitas trocas no comando. Guarani, por exemplo, 10ª rodada, 2 já foram demitidos. Você acha que o Santos corre esse risco aí diante de uma 4ª derrota consecutiva se ocorrer, Fábio Scheibe? Olha, algo que a gente não pensava, né? A gente pensava que o Santos ia nadar de braçadas nessa Série B. Desculpe até a analogia com o peixe, mas o Santos
como o Peixe nadaria de braçadas nessa Série B, mas está encontrando muitas dificuldades. 4ª derrota neste momento consecutiva e, é claro, a pressão começa a aumentar. Foi assim depois da derrota para o Novo Horizontino, onde a torcida já parou o ônibus para protestar contra os jogadores, e agora é uma atuação muito fraca do Santos mais uma vez. O Santos podendo se complicar e vai sobrar sim para o Carille. A gente sabe como acontece no futebol, né? Pois é, o Santos era o grande favorito de fato, né, Carlão? E a pressão começa a ficar cada vez maior, né? A gente tá falando do Guarani que também tá nesse ambiente de pressão. O Santos, que é um time de investimento, um time que teve chegada do Campeonato Paulista, a gente esperava, como o Fábio disse, uma situação muito mais tranquila na Série B, por enquanto não tá conseguindo não. É verdade, Júlio. Eu acho que ainda é o principal candidato até ao título da Série B, porém passa por esta instabilidade, um momento muito complicado, um momento que vai precisar de equilíbrio, né, até com o próprio técnico Fábio Carille, porém em time grande, num campeonato que está abaixo, né, do que o Santos merece, né, um campeonato abaixo, não combina com o Santos, né, uma Série B de Campeonato Brasileiro. Eu acho que um tropeço em Ponta Grossa, talvez, Júlio, não deve resultar em demissão, mas que já dá aquela instabilidade. Aí fica, se ganhar essa cai, não sei o que, aí já fica um momento muito complicado. Porém, eu não imaginaria o Santos passar por uma fase tão ruim na Série B logo em princípio. A irregularidade, ou uma queda de produção, ela é normal até, em virtude do tamanho da competição, né? Uma competição que vai até o final do ano. Agora, logo no início, da maneira que está sendo, com derrotas consecutivas, realmente eu não esperava. E nesse momento o Santos está na 6ª colocação, sendo ultrapassado pelo próprio Operário. E na próxima rodada tem um duelo da parte de cima da tabela. Recebe o Goiás na próxima quarta-feira, às 7 horas da noite, na Vila Belmiro. O Goiás é o 3º colocado neste momento, mas vale lembrar que ainda joga na rodada. O Goiás também pode ficar mais distante do Peixe nesse momento. Eu acho que trocas assim constantes, e é o caso do Guarani, mais fazem mal do que bem durante um começo de campeonato. O Fábio Carille foi um esforço, né, da diretoria do Santos lá no começo do ano. Teve todo aquele imbróglio, né, envolvendo o clube japonês. Então aí você, na 10ª rodada, depois de um bom campeonato paulista, não sei se é o caminho do Santos, não. Até porque ele participou de todo esse processo de montagem de elenco. Não sei, Carlão, mas a gente sabe que a pressão do Santos é muito grande. Eu acho que muito em virtude da pressão, né, Júlio? Muitos dirigentes se baseiam em redes sociais e tal. E como você disse, algo que pode fazer com que a diretoria mantenha o Fábio Carille, claro, permanecendo este resultado, é ele ter feito parte deste processo. Ele faz parte, né? Ainda é um processo de reconstrução do Santos, né? Um processo de reorganização, principalmente a reorganização financeira, com o presidente Marcelo Teixeira. Então, como ele é um dos cabeças, né, e na parte técnica, o comandante, eu acho que mesmo em caso de tropeço, hoje o Fábio Carille seja mantido no cargo. Agora, começa a conviver com a pressão, né, Júlio? Há pouco tempo nós falávamos do Carpini no São Paulo. Se não ganhar essa, é mandado embora. Senão, aí fica muito ruim, né? O ambiente fica pesado. Mas vamos ver, até o final estamos com 20 minutos. Eu acho que se o Santos conseguir pegar um empatezinho, já está de bom tamanho em virtude da circunstância da partida. E o que pegou mal pro Carille, Júlio, desculpe me estender, mas, claro, quando tá ganhando, nada é posto à prova, né? Mas essas duas contratações, a pedido dele, próprio dele, o Fábio Carille quis esses jogadores, o Casares, o Patrick foi contratado a peso de ouro, contrato de 3 anos com o Santos, foi contratado em abril agora, e a diretoria já falou que ele não serve pro Santos, o Santos vai se desfazer do jogador, vai negociar o Patrick, e foi um pedido pessoal do próprio Carille, assim como o Casares também foi impedido e não está jogando no Peixe também. Aliás, uma informação não confirmada, né, Carlão, é que o Casares estaria na mira dos times de Campinas, né? Você acha que encaixa em Guarani ou Ponte? Então, Júlio, a qualidade do Casares, ela é inegável. A gente se apega muito no que ele fez nos tempos do Atlético Mineiro. Porém, de lá pra cá, ele não jogou mais, né, naquele nível. Passou aqui pelo Corinthians, passou pelo Fluminense também, né, se eu não estiver enganado, mas muito mal. E outro dia até conversei com você sobre isso, estava ouvindo aí América Mineiro, algumas declarações do presidente Marcelo Teixeira, e ele citou do Casares que o Casares estava negociando com o time de Série B. E aí eu falei, opa! Aí no outro dia até conversando com você, o jornal, falei, será que não é o Guarani ou a Ponte? Aí tem a ver, pode ter a ver sim. Agora,
o que pega no Casares é o comprometimento, né, Júlia? A gente não pode errar agora. E eu falo não pode errar Ponte Preta ou Guarani. Por quê? Porque os clubes não têm dinheiro. E é uma contratação que vai gerar... Né, o Guarani vai ter que disponibilizar bons recursos, ou a própria Ponte Preta. Aí o cara tem que chegar e jogar. E não dá para acreditar, diante deste retrospecto que eu passei, que o Casares vai chegar a Campinas e assumir a condição de um protagonista, ou assumir a responsabilidade, seja atuando com a camisa verde no estádio Brinco de Ouro, ou com a camisa preto e branco no estádio Moisés Lucarelli. É um jogador que hoje perdeu a credibilidade. Agora, cabe a ele recuperar. Já tem mais de Guarani e Avaí, 9 da noite, a bola vai rolar para você aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações, 8 horas e 28 minutos. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Avaí. Olá, aqui é a Michele Bolsonaro e eu tenho uma mensagem para as mulheres paulistas. No PL Mulher, os valores da família são prioridade e as mulheres têm um papel fundamental na defesa dos princípios relacionados à vida. Por isso, precisamos de mais mulheres de bem na política para que nossas crenças e nossos valores sejam protegidos. Se você pensa assim, você pensa como PL. Então, junte-se a nós. PL é 22, o maior partido do Brasil. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. O leite materno é um alimento fundamental na vida de um bebê. Além de nutrir e fortalecer seu corpo, ele é uma fonte de amor e proteção. Sua doação pode fazer toda a diferença, oferecendo esperança e saúde aos recém-nascidos que mais precisam. Dê esse presente aos bebês que carecem de mais leite para seu desenvolvimento. Entre em contato com o banco de leite mais próximo de sua residência ou ligue 136 para saber como e quando doar. Doe leite materno e alimente a vida. Iniciativa CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Avaí. Enquanto a bola não rola. 8 horas e 30 minutos, meia hora para a bola rolar na ressacada Avaí Guarani, 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Girando mais informações do Bugre, precisando da vitória para quebrar uma sequência de 5 jogos sem vencer. E tem um adversário, Lupe, que pelo menos recentemente tem levado o torcedor do Guarani a alegrias. Os últimos 4 jogos são 4 vitórias contra o Avaí, Lupe. E foram vitórias maiúsculas do Bugre. Se você pegar esse recorte dos últimos 4 jogos, em 2021 foram 2 jogos, o Guarani venceu na ressacada por 1-0 e depois no Brinco goleou por 4-0. E em 2023, o Guarani voltou a fazer 4 gols no Avaí jogando em casa e depois venceu por 2-1 na ressacada. Aliás, na chegada da delegação no palco do jogo lá em Santa Catarina, o interino técnico Marcelo Cordeiro concedeu entrevista e a TV Guarani acabou capturando o áudio. E claro que a gente põe aqui no ar pro ouvinte, torcedor do Bugre, ficar bem informado de como o Guarani vai se comportar no duelo contra o Leão da Ilha. A gente pretende ter uma postura mais agressiva, principalmente sem a bola, e com a bola tentar jogar mais no campo adversário. A gente sabe que pela fase deles ser muito boa, jogando com o apoio da torcida, a tendência é que eles tentem impressionar o nosso time, e se a gente ficar só se defendendo, a gente corre grande risco de ter um resultado ruim. Então a nossa ideia é de, quando tiver a bola, também tentar jogar no campo ofensivo, ter a posse de bola, fazer o Avaí também correr um pouco atrás do nosso time, já que nós temos também muita qualidade. Então a ideia é que a gente possa ter
né, a mesma proposta defensiva de agressividade na marcação, mas com a bola que a gente possa ter melhores condições na fase de construção. Bom, será que a gente vai ver isso? Um Guarani agressivo como quer o Marcelo Cordeiro? Já já a gente vai contar a história do jogo a partir das 9 horas da noite aqui na CBN. Guarani confirmado com Vladimir no gol, Diogo Matheus, Pedro Henrique, Lucas Adel e Heitor improvisado na esquerda. Anderson Leite, Matheus Bueno e Bruno Oliveira, Ayrton, Caio Dantas e João Vitor, o trio ofensivo do Bugre. No banco, algumas novidades, hein, Júlio? O Luan Dias, camisa 10, está no banco, à disposição. Ele que há um bom tempo estava no departamento médico, volta a ficar à disposição. Na verdade, ele foi utilizado pela última vez no jogo contra o Botafogo, na vitória por 2-0. Esse jogo que aconteceu no dia 11 de maio. E também tem uma jovem promessa da base, Vinícius Yudi. Ele que veio da Ferroviária para... Yuji. Yudi ou Yuji? Yuji. É Yuji. É Yuji? Exatamente. Ou é Yudi? Yudi é o apresentador, né? Então Yuji não é Tamashiro. Yudi. Então a gente fez errado hoje cedo. Temos uma moral pro Tamashiro lá. Vamos chamar só de Vinícius. O Vinícius, camisa número 32, formado na base da Ferroviária, veio para a base do Guarani, chamou a atenção durante os treinamentos e pela primeira vez foi relacionado para uma partida do time profissional. Mais detalhes sobre ele? Ah, pois não, como diria o Washington Melo. Ele é de Bragança Paulista e nasceu no dia 18 de março de 2004. Esse aqui não viu a última vez que o Brasil conquistou a Copa do Mundo. Aliás... Estamos pegando velho, hein, Júlio? Ian Henrique, Vinicius, na semana passada o Pedro Manuel ficou no banco, o Rafael Freitas estava no banco também. A base, no momento de necessidade, pode aparecer e ajudar o Guarani, Cailão de Freitas. O Guarani tradicionalmente, né, é um clube formador, é um clube de grandes estrelas, né, que surgiram aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Agora, eu vejo em redes sociais, né, em nossos programas aqui, o torcedor pedindo muito a base. Eu acho importante, claro, o jogador tem comprometimento, o jogador que conhece o clube, parece que entra com mais afinco em campo. Agora, tem que ver se tem a qualidade, né? Porque neste momento, time lanterna, de repente você pode queimar uma joia. Então tem que ter muito cuidado, né? Essa época de falar em base é legal, dar oportunidade, é legal colocar o garoto já para se ambientar com o profissionalismo. Agora tem que tomar cuidado, porque de repente pode perder aí ou queimar um garoto que teria um futuro gigante pela frente. Mas de qualquer maneira, boa sorte aos meninos que estão sendo pelo menos observados. Tem aí o Yuji, Rafael Freitas, Ian Henrique, que eles possam ter aí uma carreira de sucesso, principalmente aqui no Guarani Futebol Clube. O torcedor pode participar também da nossa jornada, mandar a sua opinião, a sua mensagem, sua torcida para Guarani e Operário. Daqui a pouco tem bola rolando, às 9 da noite na Ressacada, com cobertura total aqui do Futebol Globo, CBN Campinas. Fábio Scheibe. Já tem ouvinte participando, o Bugrino já está participando aqui pelo 19991869070, mandando mensagem. Mande mensagem de áudio também, ouça sua voz aqui no Sonzão da CBN. O Adson Coelho do Guanabara fala: a esperança do Bugre começar uma nova fase hoje lá em Floripa. Já o Carlos Almeida de Sumaré diz que a diretoria do Bugre está perdidinha. Vai queimar mais um profissional. Está se referindo ao Marcelo Cordeiro, aqui o torcedor bugrino, alguns com esperança, outros mais desacreditados. Quem também manda mensagem pra gente, mas pelo YouTube, no chat do YouTube, acompanhe nossa transmissão pelo chat pelo YouTube e participe no chat no youtube.com/CBN Campinas. Um abraço pro Marcelo Venâncio, ele diz: boa noite, amigos. Participe também, 19991869070. E o Avaí, Antônio Lupe, como é que chega o Leão da Ilha de professor? Gilmar Dalpozo, conhecedor também de Série B de Campeonato Brasileiro, Lupe. E que foi massacrado por Fábio Scheibe quando trabalhou no Ituano. Gilmar Dalpozo tem uma boa campanha até agora com o Avaí na Série B do Campeonato Brasileiro. Na temporada,
O Avaí realizou 24 jogos com 12 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Só que na Série B já são 7 jogos de invencibilidade, 5 vitórias e 2 empates. Um deles na última rodada contra a Chapecoense em 0-0. O jogo também aconteceu na ressacada. Artilheiros do Avaí, Gabriel Poveda, que aliás não tem presença certa no Avaí. O contrato de empréstimo do jogador termina agora, no final do mês de junho, e ainda não houve a negociação para a renovação do vínculo. E Maurício Garcês, que cumpriu suspensão na última rodada, é o artilheiro do Avaí na Série B com 3 gols, já marcou 7 no total, somando aí as outras competições de 2024. Time experiente, começando pela zaga, Thiago Pagnussati, zagueiro, ele que foi um dos heróis na partida contra a Chapecoense porque evitou um gol praticamente em cima da linha. Ele fala do último resultado e, claro, projeta aí a possibilidade do Avaí, em caso de vitória, assumir a liderança da competição. A gente sabe que em jogos assim são jogos difíceis, né? Acho que a pressão era grande, né? A gente conseguiu dominar boa parte do jogo. Eles usaram uma estratégia que a gente já imaginava, né? Claro, a gente sai frustrado também, juntamente com a torcida. A gente queria dar essa vitória para eles. A gente parabeniza a torcida por ter vindo aqui, ter lotado, ter nos ajudado. Isso foi muito bom, foi muito importante para a gente. E a gente quer que isso aconteça novamente. Sexta-feira temos um jogo importantíssimo e a gente quer, né, presentear toda a torcida aí com os 3 pontos. É muito difícil a Série B, a gente às vezes pega um líder e tem mais facilidade que às vezes uma equipe que está lá embaixo. Então, a gente espera um confronto dificílimo, né? Vamos tentar aí durante a semana refinar um pouquinho mais o nosso último passe, a nossa finalização, para que a gente consiga, né, dentro de casa aqui, buscar esses 3 pontos, se manter no G4 e quem sabe até buscar uma liderança aí no final de semana. Esse é o Thiago Pagnussati, zagueiro do Avaí, que tem um time bem experiente. Aquele mesmo, hein? Gilmar Dalpozo escala o Leão da Ilha com César Augusto no gol, Jonathan Costa na direita, Thiago Pagnussati e Marcos Vinícius na zaga e o Mário Sérgio, também ex-ituano, na lateral esquerda. Se liga no meio-campo, Zé Ricardo, William Maranhão, ex-Santos e João Paulo, ex-Ponte Preta. No ataque, Giovani, Maurício Garcês e Igor. Esse Igor fez muitos gols pelo Criciúma ano passado, mas não ficou no time carvoeiro. E agora é uma das referências do ataque do Avaí na Série B do Campeonato Brasileiro. Júlio. Thiago Pagnussati, um dos poucos zagueiros brasileiros a jogar no futebol argentino, defendeu o Lanús. Então é uma raridade isso. Experiente, rodou por muitos clubes, estava no Ceará, hoje defende o Avaí. 8h39, daqui a pouco a gente volta. Cailão de Freitas vai projetar mais deste confronto do Bugre. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Nós do PT trabalhamos por todas e todos. E queremos mais políticas voltadas às mulheres. O enfrentamento da violência, direitos iguais e autonomia econômica. Nós somos o partido que mais elege mulheres no Brasil e o que mais defende as mulheres em São Paulo. PT, em cada canto, trabalhando pelo estado de São Paulo. Nesta mensagem, o PT é Marta Suplicy e a deputada Beth Saão. 7ª campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. 7ª campanha regional de combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa CBN Campinas. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra.
Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. 8 horas e 42 minutos, já tem bola rolando, já tem Guarani em campo contra o Avaí na ressacada, Florianópolis, a Ilha da Magia. Aliás, a arbitragem hoje será de Edna Alves Batista, ou não? Não. Tô errado? Você tá bem errado. Na verdade, Quem que apita hoje? É o Bruno Mota Correia, do Rio é? de Janeiro. E tem um detalhe interessante, o irmão dele O Avaí me quebrou então, tá? Quebrou? Porque no acabaram de excluir, ó. Juro por Deus, cara. Não, mas assim, você tinha a fonte, não era confiável, mas tudo bem, eu vou corrigir. Mas no GE está Alex Gomes Stefano. Também não é não. Não, esse é o do Santos. Mas você vai pedir música. Não, calma aí, é o Bruno Mota Correia. Aê! Isso, do Rio de Janeiro. E tem um detalhe, o irmão dele, você sabe quem que é o irmão dele? O João Mota Correia. Não, é o Gustavo Mota Correia, que é o auxiliar número 2. Olha só que legal, sabe Não é possível. Sério? É verdade? É verdade, acabei de checar lá com o meu grande amigo Christian de Los Santos, da CBN Floripa, e ele disse, sim, são irmãos desde que nasceram. Então, o Bruno Mota Correia, do Rio de Janeiro, é irmão do Gustavo Mota Correia, que é o assistente de número 2. Quem sofre nesse caso, não sei se já está lá em cima, se está conosco aqui. Calma aí. Mas é a mãe dos dois, né? Porque o que vai ouvir de elogio não tá escrito. Grande abraço pro Ezer Ramos, ouvindo Futebol Globo CBN Campinas. Carlão de Freitas estava aqui olhando o banco de reservas desse time do Avaí. Elenco chato do Avaí, hein? Chato se enfrentar, cara. Jogadores experientes, né? Uma mescla, né? E aliás é o que manda a Série B, uma mescla de experiência com juventude. O meio-campo pesado, né? No que tange a carreira desses atletas, semelhante ao do América Mineiro, né? Outro dia nós falávamos do meio-campo do América com o Alê, com o Juninho, com o próprio Moisés, e o do Avaí também vai na mesma situação. Zé Ricardo, ex-América Mineiro, ex-Portuguesa, William Maranhão, ex-Santos, Vasco da Gama, e o João Paulo passou aqui pela Ponte Preta, Fortaleza, Cruzeiro, né? Muitas equipes de tradição. É um time que, se conseguir permanecer neste ritmo, né, enfileirando vitórias, tem condições de brigar sim. Agora, o problema de muita experiência é porque a Série B é longa, uma barbaridade, né? E aí as lesões podem atrapalhar. Mas por enquanto, tudo tranquilo pro Avaí. Brigando por G4, invicto a 7 partidas, tudo bem, tudo beleza. O banco tem alguns ex-futebol de Campinas, né? Gabriel Poveda, cria do Guarani. Sim. Pedrinho, cria da Ponte Preta, jogou no Ceará, tá no Avaí. William Potker passou pela Ponte também. Ronaldo Henrique, o ídolo de Tony Kroos. Isso. Ronaldo Henrique, lenda do esporte Recife, né? Hoje no Avaí tá no banco de reservas. Não tô esquecendo mais ninguém não, né? Mas de todos... E tem o Ademilson que não é... Que é o do São Paulo, É São Paulo, né? Ele tinha um apelido de... Calma. Mini crack. Mini crack, não é? Não, esquece isso aí, Lupe. Mas desses que você citou, o ex-Campinas, né? O Potker, né? Logicamente, o cara que marcou aqui na Ponte Preta, o Poveda, por ter sido uma cria do Guarani, infelizmente não foi tão bem aproveitado pelo Bugre. Antônio Lupe, mais informações de Guarani e Avaí que vão finalizando neste momento o processo de aquecimento do gramado da ressacada, Lupe. Lá em Santa Catarina. E antes da viagem, Bruno Oliveira, confirmado com a camisa 40 no time titular do Guarani. O meia, o responsável pela criação das jogadas, concedeu entrevista coletiva e falou a respeito do trabalho do técnico Marcelo Cordeiro durante a semana. Olha, sobre a questão do Marcelo, eu particularmente achei ele tem um bom comando, ele tem uma boa intenção eu gostei bastante porque ele vai jogar o time pra frente com responsabilidade, mas a gente vai tentar propor o jogo independente de estar fora ou dentro de casa. Então,
Sobre a questão da conversa interna, o tema foi mais para a gente conversar sobre a nossa confiança, para a gente não se abalar com as coisas que acontecem fora do campo, porque só a gente pode resolver que está ali dentro, então acho que foi mais isso mesmo o tema. É claro que a posição que a gente está não é confortável, claro que incomoda muito, mas a gente tem que pensar em jogo a jogo. Agora, se ganha do Avaí, a gente já dá uma respirada, depois se ganha 2 ou 3 jogos, a gente já vai ali pro meio da tabela, ainda está um pouco embolado. Então acho que a gente tem que tirar da cabeça a classificação em si por enquanto, porque senão a gente vai ficar atolado muito nessa última posição, isso pode atrapalhar alguns jogadores, então eu acho que é mais isso. Eu vejo pelo lado, para não tirar a confiança de alguns jogadores novos, tem jogadores experientes, a gente não pode olhar só para a tabela, a gente tem que desempenhar um bom futebol primeiramente, que o resultado vai vir e automaticamente a gente vai subindo na tabela. Esse é Bruno Oliveira, ele que foi contratado para a Série B do Campeonato Brasileiro, estava no futebol do exterior, na Coreia do Sul, e ganhou aí a concorrência do Luan Dias, que está voltando agora de lesão, mas também do Marlon, né, que foi o titular nos últimos jogos e fica como opção no banco de reservas. Quem está perguntando, e cadê o Chay? Ainda no DM. Aliás, é uma grande frustração, né, Carlão? A ausência do Chay até aqui, né? É uma grande frustração. Chegou com o status de titular, com o status de estrela. Primeiro para combinar com o Regis, né, neste 2024. Isso não aconteceu. E aí o Regis foi embora, ficou a expectativa do Chay assumir a responsabilidade de ser o protagonista do Guarani, mas também até aqui não virou. Muitas lesões, não sei se existe ali um comprometimento adequado com a entidade. Mas infelizmente até aqui, a não ser que deu uma reviravolta gigante, mas o Chay é uma decepção. Situação de momento, Ponta Grossa, Fábio Scheibe. 43 minutos do segundo tempo, segue o Operário batendo o Santos. O Operário há pouco chegou outra vez perigosamente, pôs uma bola na trave. 43 minutos, o Santos vai perdendo em Ponta Grossa a 4ª derrota consecutiva do Peixe na Série B. 8 horas 49 minutos, daqui a pouco tem mais de Guarani e Avaí pra você. Com vocês, Jair Bolsonaro, do PL. Os eleitores, desde 2018, com o nosso trabalho ao longo de 4 anos, voltaram a amar sua pátria, a se orgulhar das cores verde e amarela, a cantar o nacional com lágrimas nos olhos, a entender o valor da família, da liberdade. São essas pessoas que vão decidir as eleições no corrente ano. E o PL é o partido que tem apresentado essa massa de candidatos que está afinada com essas bandeiras de todos nós. PL é 22. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Avaí. Estamos de volta, Avaí e Guarani vão jogar daqui a pouco às 9 da noite, no momento que os times vêm para o gramado da ressacada, iniciando o protocolo de abertura da CBF. Já tem bola rolando para você ligado aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Situação de momento do Santos na Série B. Complicada a vida do Santos, sabe o Scheibe? 45 minutos do segundo tempo, o Santos há pouco quase empata a partida, mas o goleiro fez uma grande defesa. O Santos segue perdendo para o Operário 1-0 lá no Germano Krieger, em Ponta Grossa, no Paraná. Fábio Scheibe está acompanhando os minutos finais do jogo do Santos. Daqui a pouco tem bola rolando na ressacada. Guarani contra Avaí. Antônio Lupe, aquela velha e tradicional pergunta. Os times estão prontos, definidos e escalados? Augusto. Prontos e definidos. O Guarani pelo técnico interino Marcelo Cordeiro. Já o Avaí pelo Gilmar Dalpozo. Tudo pronto na ressacada. Em instantes, aumente o volume do seu rádio porque vamos escalar Avaí e Guarani. Vem aí a ficha técnica do jogo. Futebol Globo CBN. Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for.
Pronto e escalado pelo técnico interino Marcelo Cordeiro, o Guarani enfrenta o Avaí na ressacada com 89 no gol, Vladimir. Na lateral direita com a camisa de número 13, Diogo Matheus. Na zaga 15, Pedro Henrique, 12, Lucas Adel. Improvisado na esquerda com a camisa de número 2, Heitor. No meio-campo, 5, Anderson Leite, 18, Matheus Bueno e com a 40, Bruno Oliveira. No ataque, com a 30, Ayrton, 99, Caio Dantas e 19, João Vitor. Repetindo a escalação titular do Bugre: Vladimir, Diogo Matheus, Pedro Henrique, Adel e Heitor. Anderson Leite, Matheus Bueno e Bruno Oliveira. Ayrton, Caio Dantas e João Vitor. No banco, à disposição de Marcelo Cordeiro, 31, Douglas Borges, 4, Rayan, 7, Paraíso, 8, Marlon, 10, Luan Dias, 14, Camacho, 20, Reinaldo, 29, Ian e 32, Vinícius. Avaí! Na ilha formosa, cheia de graça, o time da raça é pouco, é gente, é bola pra frente, é só coração, o meu Avaí. Que tá pronto e escalado pelo técnico Gilmar Dalpozo, com camisa de número 31. No gol, César Augusto. Na lateral esquerda, com a 63, Marcos Vinícius. Na zaga 3, Thiago Pagnussat, 95, Jonathan Costa. E na esquerda, com a 33, Mário Sérgio. No meio-campo, 77, Zé Ricardo. Meia dúzia, William Maranhão. 19, João Paulo. No ataque, na frente, 8, Giovani. 11, Maurício Garcês. E com a 7, Igor. Repetindo a escalação do Leão da Ilha: César Augusto, Marcos Vinícius, Pagnussat, Jonathan Costa e Mário Sérgio. Zé Ricardo, Maranhão e João Paulo. Giovani, Garcês e Igor. No banco, à disposição de Gilmar Dalpozo: 1, Igor Bom, 5, Alan Costa, 4, Roberto, 25, Natanael, 72, Thales Oleques, 28, Ronaldo Henrique Cross, 83, Wanderson, 99, Ademilson, 20, Gaspar, 27, Pedrinho, 10, William Potker e 9, Gabriel Poveda. A arbitragem do jogo. O trio é carioca. O responsável pelo apito é Bruno Mota Correia. A assistente de número 1 é a Lilian da Silva Fernandes Bruno. E o assistente 2, que é irmão do árbitro, é o Gustavo Mota Correia. No VAR, do árbitro de vídeo Potiguar do Rio Grande do Norte, Caio Max Augusto Vieira. Times escalados neste momento, o hino nacional na ressacada. Daqui a pouco tem bola rolando pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E agora na CBN é hora de opinião. O comentário do jogo. Carlão de Freitas é com você. Olha, Júlio, a sorte está lançada, né? Por tudo que a gente debateu durante a semana, pelo que o Avaí tem apresentado na Série B, o próprio Guarani, saídas de treinador... ou saída de treinador. É pouco provável a gente imaginar um Guarani trazendo os 3 pontos para Campinas, e eu acho que isso não é nenhuma ofensa ao torcedor bugrino. Talvez o mais fanático bugrino também pense como eu. Agora, isso já está concretizado? Isso significa que o Avaí venceu o jogo? De jeito nenhum. Tem toda uma partida pela frente e o Guarani pode, de repente, contrariar tudo que a gente pensa dele. Mas isso em virtude do próprio Guarani, né? Ele que tem causado esta desconfiança, mas que hoje ele possa reverter. É um time que vai a campo sem um treinador, vem o Marcelo Cordeiro, mas que pelas entrevistas a gente percebe que o Marcelo gosta do jogo ofensivo, tem como ideia até propor a partida de logo mais na ressacada, acha um pouco difícil até pela qualidade do Avaí, mas não custa tentar. Ele manda a campo um time com algumas improvisações, o Heitor do lado esquerdo pode ser uma arma para o Avaí tentar explorar. No meio-campo, o Bruno Oliveira surge como a grande esperança. O Guarani precisa desse tipo de jogador, é um jogador que não tem ainda, né? Ninguém apareceu para assumir essa responsabilidade, e o Bruno Oliveira é um cara que chega para ser aí o camisa 10, embora seja aí o camisa 40. João Vitor e Caio Dantas, os caras aí do contragolpe, o cara da finalização, e é assim que o Guarani vai estar em campo, acredito, no contragolpe, jogando atrás da linha da bola
e com muita concentração defensiva, porque caso contrário pode perder o jogo para o Avaí, que manda a campo uma equipe mais qualificada, uma equipe que tem um propósito diferente. Em caso de vitória pode até dormir na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Não é proibido vencer na ressacada. Esse foi o comentário do jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Avaí. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. O Brasil sabe, sempre que precisa de reconstrução, pode contar com o PT. É assim em cada canto do Brasil e em cada canto de São Paulo. Para quem quer avançar, para quem quer realizar os seus sonhos, para quem precisa de novas oportunidades, o PT está lá, trabalhando todos os dias. E São Paulo sabe que pode contar com o PT. PT em cada canto, trabalhando pelo estado de São Paulo. Nesta mensagem, o PT deputado Emílio, Thelma de Souza e doutora Débora. O leite materno é um alimento fundamental na vida de um bebê. Além de nutrir e fortalecer seu corpo, ele é uma fonte de amor e proteção. Sua doação pode fazer toda a diferença, oferecendo esperança e saúde aos recém-nascidos que mais precisam. Dê esse presente aos bebês que carecem de mais leite para seu desenvolvimento. Entre em contato com o banco de leite mais próximo de sua residência ou ligue 136 para saber como e quando doar. Doe leite materno e alimente a vida. Iniciativa CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Avaí. Júlio Nascimento. Estamos de volta, 8 horas e 59 minutos, faltando segundos para o começo do jogo na ressacada. Situação de momento, Fábio Chaib em Ponta Grossa, o Santos em campo. Fábio. O juiz está revisando o possível gol do Santos, que foi anulado neste momento. O gol que tinha sido marcado pelo atacante Júlio Furque aos 50 minutos do segundo tempo. Seria o gol de empate, mas o juiz marca impedimento. Então segue 1-0 para o Operário, 53 minutos neste momento. O juiz vai terminar a partida daqui a pouco. O estádio explodiu, né, Fábio Chaib? Parecia um gol, tô vendo aqui no monitor 2 da CBN. Parecia que saiu mais um gol do Operário. Impressionante, hein, Fábio? O próprio técnico Guanais, né, também pulou no chão, deu cambalhota, fez uma festa completa. Vai começar o jogo na ressacada. Guarani e Avaí entra em campo. É a 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro a partir de agora. Muita emoção no microfone da CBN Campinas. É o Guarani em busca da vitória para quebrar uma sequência de 5 jogos sem vencer. O Avaí, que se somar 3 pontos hoje, dorme líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo importantíssimo para os dois times. Vai começar o jogo. Saída de bola será da equipe do Avaí, começa atacando a direita das cabines de rádio e televisão, consequentemente o Guarani, que hoje joga de verde, joga com seu uniforme principal, joga com o uniforme 1, ataca para o outro lado. Torcida do Avaí tem uma presença razoável de público, jogo sexta-feira à noite, às 9 horas, sempre muito difícil. E teremos agora sim o início do jogo. Apita o árbitro, autoriza Bruno Mota Correia. Começa em Florianópolis. Guarani, Avaí. Estão jogando a partir de agora, rasgando emoções no microfone da CBN. Júlio Nascimento. Saída de bola pertencendo ao time do Guarani, tenta a saída de bola com Caio Dantas, chega a defesa para fazer a cobertura, recupera o goleiro, sai jogando, bola solta agora pela ponta esquerda, Mário Sérgio, vem na movimentação, trabalhou pelo meio, recupera o Guarani, lateral marcado pela ponta direita, vem Diogo Matheus, ele movimenta, entrega Anderson Leite para Diogo Matheus, ele faz a devolução pelo campo de defesa, vai recomeçar lá atrás, bola solta com Pedro Henrique para o goleiro, sai jogando agora pela ponta direita, Vladimir a Pedro Henrique a Vladimir, goleirão do Guarani com
pé esquerdo, já movimenta a bola, entrega Lucas Adel. Lado esquerdo do campo tem Heitor pedindo bola, hoje improvisado do outro lado. Ele prefere o toque por dentro, sai jogando com Matheus Bueno perigosamente a Lucas Adel. Recomeça o time do Guarani, volta com Vladimir. Vladimir dentro da área, vai ser pressionado pelo João Paulo. Não quis saber de brincadeira, Vladimir que volta ressacado onde jogou por muito tempo. Ex-jogador do Santos e ex-jogador da Avaí também, o goleiro do Bugre. A bola fica com o Guarani dividida na metade do campo, vem com o Anderson Leite. Na ponta direita para Diogo Matheus, domina, levanta a cabeça, procura opção. Cercado pela marcação, vai recomeçar, trabalha com tranquilidade. O time do Guarani vai ser jogado com Pedro Henrique. Pedro Henrique, a Lucas Adel, 1 minuto no primeiro tempo, 0-0, tudo igual. Lucas Adel entrega a bola a Pedro Henrique na lateral do campo. Pedro Henrique por dentro, soltou para Matheus Bueno, boa jogada envolvente, vem Guarani. A abertura de bola na velocidade é para João Vitor. João Vitor puxou para a linha de fundo, vai tentar o cruzamento, vem na cobertura. Jonathan Costa coloca a bola para fora, lateral. 1:30 é o primeiro tempo para você. Avaí e Guarani estão jogando a 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Situação de momento em Ponta Grossa, Santos em campo, Fábio Scheibe. Acabou, juiz apita o fim de jogo, 1-0 pro Operário, a quarta derrota consecutiva do Santos, gol de William Machado ainda no primeiro tempo. Guarani no ataque, domina Pedro Henrique para Lucas Adel na roda gigante que divide o gramado, ele entrega a bola do outro lado, domina Heitor com o pé esquerdo, tem dificuldade e trabalha com o pé direito. Agora para Lucas Adel, recua para o goleiro Vladimir. É a posse de bola só com o Guarani nesse começo de jogo. Vladimir empurra a bola pela ponta direita, Pedro Henrique levanta a cabeça, pede por dentro. O Anderson Leite, ele prefere a abertura de bola do outro lado. É para a chegada do Lucas Adel, com chuteira laranja. Lucas Adel carrega por dentro do campo, solta a bola para Matheus Bueno, ele gira o corpo, busca opção, pede pela ponta esquerda Bruno Henrique. Matheus Bueno segurou, pediu, recebeu, trabalhou com o Heitor. Bruno Henrique escapou da marcação do João Paulo, recomeça com o Lucas Adel, colocou na fogueira, Danilo bola. Lateral marcado, arremesso manual marcado. E agora ali uma confusão do Lucas Adel, que tentou impedir que o Giovani cobrasse o lateral rapidamente. E merecidamente vai tomar o primeiro cartão do jogo, hein, Lupe? De bobeira, de graça, toma o cartão amarelo o Lucas Adel. Ele impediu a cobrança de lateral do Giovani. O árbitro nem quis saber de conversa e com menos de 3 minutos já aplica o primeiro cartão amarelo. É pro Guarani, é pro zagueiro Lucas Adel. 3 minutos do primeiro tempo, lateral marcado, vem pro campo de ataque na ponta direita. Marcos Vinícius trabalhou na linha de fundo para João Paulo, tentou o drible, recupera a defesa do Guarani, Anderson Leite. A Lucas Adel trabalha lá no campo de ataque para Ayrton. Na velocidade ele vem carregando, Ayrton carrega, pediu por dentro, Caio Dantas, ainda ele recupera. João Paulo sai jogando atrás. Ele solta a bola da metade do campo para Giovani, para João Paulo pela ponta direita, caneta do Marcos Vinícius para cima do Heitor, fechou as pernas, o zagueiro do Bugre atrasado. E na sequência falta mais uma do Lucas Adel. 3 minutos do primeiro tempo, 0-0, tudo igual para você curtindo o Futebol Globo CBN Campinas. Avaí tem falta pelo campo de defesa, movimento, Avaí sai jogando lá atrás, Igor trabalha, sai jogando com o Thiago Pagnussá, a ponta esquerda para a chegada agora do Jonathan Costa para Mário Sérgio levanta a cabeça, procura opção, cercado pela marcação do João Vitor Carneceiro, diminui o espaço dele, faz a sombra, tenta o levantamento lá para o campo de ataque, recupera o Guarani, um toque de cabeça crucial do Matheus Bueno para recuar para Vladimir, vai sair jogando o goleiro do Guarani pelo campo de defesa. Vladimir entrega Lucas Adel a Vladimir trabalha pelo campo de defesa agora com Pedro Henrique, de zagueiro para zagueiro, do outro lado, quem domina é Lucas Adel, aberto pela ponta esquerda, pede bola Heitor, lateral tá sozinho, Lucas Adel prefere segurar, devolveu, soltou a Vladimir vai ser pressionado pelo atacante do Avaí que desiste do lance, ele entrega para o zagueiro Pedro Henrique atravessa a área, é para Lucas Adel dominou, agora sim cercado por 2 jogadores, escapa bem, solta na ponta, é na lateral esquerda para Heitor dominou, escapou, devolveu, soltou para Lucas Adel impaciente, rolou curtinho para Matheus Bueno, na grande área do campo de defesa, Matheus Bueno perigosamente entrega errado, de graça para Avaí, que domina para Igor para João Paulo tenta a tabela na linha de fundo, recupera o Guarani, vem na cobertura, protege, vai ganhar o tiro de meta, Lucas Adel na cobertura, ele sai jogando com Matheus Bueno, lado esquerdo do campo para Bruno Oliveira para Heitor dominou, trabalhou pro campo de ataque, passa pela bola, Caio Dantas, a bola fica de graça para Avaí, tentativa do lançamento nas mãos do Vladimir, vem para fazer a defesa, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 5 minutos do primeiro tempo, ressacada Série B do Campeonato Brasileiro, segue. Avaí 0. Guarani também 0. Central da Bola. Fala, Fábio Scheibe. Há pouco, em Ponta Grossa, no Germano Krieger, o Operário bateu Santos por 1-0 na 10ª rodada da Série B. Amanhã tem Ponte Preta e Novo Horizontino no Moisés Lucarelli, com total cobertura CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muita emoção pra você.
Guarani trocando passe pelo campo de defesa, bola solta com Matheus Bueno, Lucas Adel, na lateral esquerda, domina Heitor de primeira para Matheus Bueno na metade do campo, Bruno Oliveira se apresenta, ele segura, a bola tocou para Anderson Leite, escapou da marcação, adiantou demais, recupera, o Avaí, mas está jogando errado, o João Paulo na sequência, a bola fica de graça para o Guarani, para Heitor, lado esquerdo do campo, Heitor dominou, soltou para Ayrton, para Heitor, pede do outro lado, João Vitor sozinho, Heitor com efeito na bola para João Vitor, matou no peito, trabalhou, colocou na coxa, João Vitor, carregou ainda ele, dominou, soltou para Bruno Oliveira, passou pela ponta direita, Diogo Matheus, pediu, recebeu, pintou, cruzamento na grande área, levantou na primeira trave, afasta a marcação, tira dali. E na sequência, falta do Heitor para matar o contra-ataque do time havaiano, Lupe. E uma falta que, se o árbitro quiser, poderia ter dado o cartão amarelo pro Heitor. Ele esperou a ginga de corpo do camisa número 7 do Igor e atingiu o camisa 7 do Avaí por trás. Ele pede desculpas pro companheiro de trabalho, no caso o Igor, camisa número 7. Falta a favor do Avaí no campo de defesa. O Carol de Freitas, você que é um amante cultural, tem uma vibe Belchior, né, o Heitor? Verdade, tá com bigodão, verdade. Cabeleira bem lembrado, bem lembrado. Uma vibe Belchior. Um bigodão, né, Júlio? Grande abraço pro João Lucas Dionísio, nosso companheiro, o maior fã da terra de Belchior. Gostei. Tem Aliás, ajudou a procurar o Di quando sumiu, né? Ele sumiu, é. Guarani sai jogando pelo campo de defesa, Vladimir afasta o perigo, tira dali. A bola tá no campo de ataque, João Vitor não consegue o rebote, Bruno Oliveira. Ele domina, entrega a João Vitor na lateral do campo para Diogo Matheus. Trabalha bem pelo campo de ataque, Diogo Matheus escapa na marcação do primeiro, tenta a enfiada de bola na metade do campo para Anderson Leite. Que bola para João Vitor, linha de fundo, vem Guarani, João Vitor vem na cobertura, Jonathan Costa que recebe a falta. O João Vitor disparou, mas o zagueiro do Guarani foi mais veloz. E ganhar do João Vitor na velocidade é difícil, viu, Lupe? É difícil, mas foi bem o zagueiro do Avaí. Ele fez a proteção para não ser atingido. E o João Vitor, com a mão, deu um leve empurrão. Falta a favor do Avaí no campo de defesa. César Augusto, goleiro, camisa número 31, vai colocar a bola em jogo. Futebol Globo, CBN Campinas. Pode ligar que aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Falta marcada para o Guarani, tempo de opinião no futebol da CBN, Carlão de Freitas 0-0, Carlão. Júlio, um jogo equilibrado no início, a gente percebe, claro, o Guarani ainda tomando alguns cuidados, com algumas dificuldades também na saída de bola. O Avaí faz uma marcação um pouco mais alta, uma marcação sob pressão quando o Guarani tem essa saída, mas gosta do comportamento do Bugre, com personalidade, tentando agredir também, não foi para ressacada para ficar olhando o Avaí jogar. Bola solta pelo campo de defesa, Guarani troca passes na metade do campo, vem descendo, Lucas Adel levanta a cabeça, procura opção, trabalha por dentro a Pedro Henrique, perigosamente cercado pela marcação do Maurício, ele prefere voltar, retornou pela ponta esquerda para Lucas Adel, colocou na metade do campo para Matheus Bueno, perigosamente, Matheus Bueno coloca no chão agora com tranquilidade, ele recomeça para a equipe do Guarani pelo campo de defesa, solta a bola na lateral direita do campo, é para a chegada do Diogo Matheus de primeira para Bruno Oliveira, hoje na articulação do time, Bruno Oliveira foi caçado, derrubado pelo Giovanni, a arbitragem manda seguir a vantagem no lance, a bola chega na lateral do campo para Heitor, na tabela com Ayrton para Matheus Bueno dominou, escapou da marcação, recebe a falta, o jogo tá parado, falta marcada para cima do Matheus Bueno, que fica lá no campo sentindo muito, pedindo atendimento médico neste momento. 9 minutos do primeiro tempo, pois não, Lupe? Camisa número 18, o Matheus Bueno, ele coloca a mão ali no tornozelo direito, mas tá tudo bem com ele. Já levantou o Guarani e vem pro ataque. No ataque domina pela ponta esquerda, Matheus Bueno por dentro para Ayrton, para Matheus Bueno para Heitor. Heitor recomeça a bola pelo campo de defesa, recomeça com Lucas Adel, sempre com ele. Lucas Adel de primeira, empurra tranquilo, sai jogando curto. É para Matheus Bueno faz a revolução com Lucas Adel, ele vem carregando a bola, procurando espaço. O time do Avaí neste momento fechadinho, o Avaí, o Guarani tem a posse de bola todinha neste momento do jogo. Domina Pedro Henrique levanta a cabeça, vai recuar pelo goleiro Vladimir cercado pela marcação, se atrapalha com a bola, colocou na fogueira para Pedro Henrique, gira o corpo, afasta o perigo, coloca a bola para a lateral, aí que mora o perigo, lateral marcado para o time da Avaí que tem pressa, tentou sair jogando por dentro, perde a bola, Zé Ricardo, contra-ataque do Bugre, Ayrton vem na velocidade, Caio Dantas passou pela ponta esquerda, pediu João Vitor por dentro, é para ele o toque, João Vitor de frente pro gol, bateu, pegou o goleiro, voltou na casinha! Gol do Bugre! Ayrton, contra-ataque gigante.
que começa tudo num passe errado na defesa do Guarani. O Avaí se atrapalha no contra-ataque, o Ayrton na velocidade, entregou pro João Vitor, bateu, o goleiro soltou roupa na metade da grande área. Ayrton tá lá pra conferir com o pé direito, manda pra casinha. Beleza, Guarani, beleza, Ayrton. Guarani sai na frente, abre o placar na ressacada, 10 minutos do primeiro tempo. Guarani 1. Avaí 0, detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. E uma bola que foi perdida pelo Zé Ricardo no campo de defesa do Bugre. E aí, armou o contra-ataque, a flechada do Ayrton, que foi costurando pelo meio do campo. Ele deu o toque pro João Vitor, que chutou o cruzado. Só que o goleiro César Augusto deu o rebote e o Ayrton, atento na jogada, aproveitou e mandou a bola pro fundo da rede. Ayrton marca o primeiro gol dele com a camisa do Guarani. O primeiro do jogo, tá no placar da ressacada. Avaí 0, Guarani 1. Não é proibido vencer, disse Carlão de Freitas. No pré-jogo, o Guarani entende o recado e abre o placar. 1-0 na ressacada, Avaí responde, trabalhou pela ponta esquerda, pintou o gol, cruzamento na metade do campo, chega Pedro Henrique para fazer o corte e tira dali. 11 minutos do primeiro tempo, Ayrton vai pra casinha, Carlão de Freitas. Júnior, o início de personalidade do Guarani, algumas dificuldades, principalmente nessa saída de bola ali com o Lucas Adel, mas com a posse de bola a gente percebe o Guarani com personalidade, com coragem, e foi assim que saiu o gol. Aproveitou um erro de passe do ataque do Avaí e veio num contragolpe com o Ayrton, o João Vitor recebeu, deu o chute e o Ayrton foi lá e conseguiu finalizar a jogada. Agora tem que ter a tranquilidade, né, postar bem no sistema defensivo, porque a pressão vai vir, para mais uma vez tentar encaixar o contragolpe, que vai ser a arma do Guarani daqui para frente. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar que aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 12 minutos do primeiro tempo, 1-0, Guarani vence, gol marcado pelo Ayrton. Guarani no ataque, Caio Dantas domina, vem no pivô. Jogada característica do Caio Dantas. Ele foi cercado pela marcação, pediu a falta, a arbitragem mandou seguir. Recupera João Paulo, escapa da marcação no primeiro. Ainda ele, João Paulo acelerou, vem na recuperação, recupera o Guarani. Tira, Heitor, dá um tapa na bola, tira dali. Rebote, é do Avaí na metade do campo. Caio Dantas divide, ganha o lateral. Fica sentindo agora o camisa 99, claro, vai valorizar um pouquinho também, ganhar minutos preciosos para a equipe do Guarani neste momento. 1-0, Guarani vai vencendo o jogo. Você curtindo o Futebol Globo CBN Campinas. Teremos daqui a pouco um pronunciamento. Já aqui no primeiro tempo a gente para o jogo para você, pois não, Lupi? Gilmar Del Pozo tá nervoso com a arbitragem e também com o comportamento da equipe, principalmente nessa pressão que o Avaí faz no sistema de defesa do Guarani. E você percebe que toda vez que o Guarani tenta sair é com o Heitor, que está improvisado, ou seja, o Avaí sabe que por ali pode acontecer a qualquer momento um vacilo defensivo. E é isso que o Gilmar Del Pozo tem cobrado dos seus jogadores. Lucas Adel domina na metade do campo, sai jogando pela ponta esquerda para Heitor. Heitor dominou, escapou da marcação do primeiro, deu para Ayrton, recebe a falta do tranco ali do Mário. Aliás, era o Marcos Vinícius, lateral direito da equipe do Avaí, acabou fazendo o tranco, 14 minutos do primeiro tempo. 1-0 para o Guarani, gol marcado pelo Ayrton, camisa 30 do Bugre. Iniciou a jogada, João Vitor bateu, o goleiro bateu roupa, e aí o Ayrton estava na casinha, preparado para empurrar para o gol. Sai jogando o time do Guarani pelo campo de defesa, domina Pedro Henrique. De primeira na metade do campo para Matheus Bueno, vai fazendo bom jogo até aqui o camisa 18 do Guarani, soltou da direita para a esquerda, é para Heitor improvisado hoje na ala esquerda. Ele recuou, devolveu de primeira para Pedro Henrique domina, carrega para o time do Guarani na metade do campo, é para Matheus Bueno. Matheus Bueno tentou esticar no campo de ataque, ele buscava João Vitor, afasta a marcação, voltou para Diogo Matheus, um passe futebol com peito, soltou na metade do campo para Matheus Bueno, devolveu para Bruno Oliveira, que foi derrubado pela marcação. Reclama o Jonathan Costa, mas a arbitragem está marcando a falta que pertence ao Guarani, Lupe. E o Jonathan Costa fez a carga nas costas do jogador do Bugre, o árbitro bem perto do lance flagrou a irregularidade e a falta a favor do Guarani. Bruno Oliveira já cobrou. Sai jogando o Bugre com Anderson Leite na metade do campo. Anderson Leite na esquerda do campo para Heitor. Heitor dominou, devolveu, soltou, recuou pelo campo defensivo para mais uma vez para Lucas Adel. Lucas Adel recolhe o zagueiro do Guarani, vem rompendo a linha que divide o gramado. Soltou da esquerda para a direita. Bola solta pela lateral do campo. É para a chegada agora do Matheus Bueno. Devolveu para João Vitor pela ponta direita, soltou na boca do gol, pintou o gol, bateu, afasta a marcação, tira dali.
Voltou, Caio Dantas, ajeitou para Bruno Oliveira, afasta a defesa do Avaí. Giovani, ele tenta pegar o rebote, recupera o Bugre na metade do campo com Adel. Adel na esquerda para Heitor. Heitor dominou, soltou para Ayrton. Ayrton de encara a marcação do primeiro. Escapou, puxou pro pé direito, ainda ele. Ayrton na linha lateral, soltou para Heitor. Heitor vai tentar o cruzamento. Ele recua, trabalha com Lucas Adel. Lucas Adel vai tentar chuveirar na grande área, empurra na metade do campo para Matheus Bueno. Matheus Bueno vai atravessando. Ele domina, encara a marcação do primeiro, soltou na metade do campo por dentro. É para a chegada agora do Anderson Leite. Na lateral esquerda para Lucas Adel, para Matheus Bueno. Matheus Bueno por dentro para Ayrton. Ayrton para Bruno Oliveira, para Caio Dantas. De frente pro gol, pintou o segundo. Caio Dantas invadiu grande área, encarou a marcação, deu para trás. Bateu pro gol, Ayrton passa por todo mundo, vai embora. Bruno Oliveira tentou o toque para João Vitor, a bola foi para a linha de fundo, Lupe. Depois de uma boa jogada também com o Caio Dantas, que estava caindo aqui pelo lado esquerdo do campo, ele deu o passe pro camisa número 40, o Bruno Oliveira, que pegou mal na bola, só que o João Vitor estava atento e não acreditou que ela passaria por toda a defesa do Avaí. Ela se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta pro goleiro César Augusto. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar que aqui tem jogo. Olá, aqui é a Michele Bolsonaro e eu tenho uma mensagem para as mulheres paulistas. No PL Mulher, os valores da família são prioridade e as mulheres têm um papel fundamental na defesa dos princípios relacionados à vida. Por isso, precisamos de mais mulheres de bem na política para que nossas crenças e nossos valores sejam protegidos. Se você pensa assim, você pensa como PL. Então, junte-se a nós. PL é 22, o maior partido do Brasil. Dezessete minutos do primeiro tempo. Guarani. 1-0 para o Bugre, gol marcado pelo Ayrton até aqui. Guarani tá bem no jogo, vem pro campo de ataque, domina na metade do campo. Sai jogando errado agora o Guarani, voltou a bola pro Avaí, contra-ataque grande, João Paulo invadiu pra Igor, bateu, pegou, Vladimir soltou, pintou, gol. Vladimir! Impressionante! Milagre do goleiro do Bugre! Vladimir duas vezes. Defesa espetacular para salvar o Guarani do gol de empate. Impressionante. Guarani tenta a resposta. João Vitor vem no contra-ataque. Rasga o goleiro César. Vem para fazer o corte. Grande defesa do Vladimir. Defesa espetacular no puro reflexo. Sai jogando Avaí, insiste, vem pro campo de ataque pela ponta direita com o Thiago Pagnussá. Ele faz a abertura de bola para Marcos Vinícius, meia lua para cima do Heitor, grande finta, deixou o Heitor no chão, pintou cruzamento, rasga, Adel tira dali. Rebote do Guarani, não, fica viva na metade do campo, Zé Ricardo dominou por cima, trabalhou para João Paulo, afasta Heitor parcialmente, a bola voltou ainda ele, João Paulo dominou para Zé Ricardo ajeitou do outro lado, vai tentar a batida, Garcês empurrou para Mário Sérgio, dominou, trabalhou, colocou no chão, Mário Sérgio encara a marcação no primeiro, vai pintar cruzamento na grande área, prefere o toque atrás, recuou, trabalhou, soltou pela ponta esquerda, domina agora o William Maranhão para Zé Ricardo na outra ponta, é para Mário Sérgio dominou, recolheu, contra a marcação de dois jogadores, puxou na metade do campo, vai pintar cruzamento agora sim, ainda ele, jogador do Avaí insiste, diminui o espaço, o Diogo Matheus, ele prefere o toque, é William Maranhão por dentro para Zé Ricardo, para William Maranhão na ponta esquerda, tentou o cruzamento, atravessou do outro lado, ele busca a jogada com Marcos Vinícius, vem na cobertura, Ayrton, coloca a bola para fora, toca de cabeça, e o Ayrton faz o sinal, né, Carlão? Pedindo pro time adiantar, pro Guarani não ficar lá atrás para não tomar pressão, hein, Carlão de Freitas? Tensa neste momento, né? Olha o Avaí aí. No campo de ataque, pintou cruzamento da grande área, bola desviada, pois não, Carlão? E a pressão já é intensa neste momento, agora o Guarani tem que ter realmente essa concentração defensiva, tentar adiantar, né, os volantes principalmente, e encaixar o contragolpe. O contragolpe do Guarani está muito bem montado, principalmente com o João Vitor do lado esquerdo, o Ayrton puxando, o Bruno Oliveira com o Caio Dantas também. Agora, defensivamente, o time já encontra algumas dificuldades. E vem Avaí pro campo de ataque. Zé Ricardo dominou, invadiu grande área, fintou primeiro, bateu de bicicleta, pintou o gol do Avaí, bateu na casinha! Gol! Igor! Do Avaí, empata o jogo, 19 minutos do primeiro tempo. Grande jogada na lateral do campo, Zé Ricardo deixou o Heitor no chão, cruzou na pequena área, sozinho Igor, camisa 7, tirou da marcação, bateu, sem chances pro goleiro Vladimir, empata o jogo, o Igor vai pra casinha, tudo igual, Avaí 1,
Guarani também 1. Detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. Depois de um passe do Marcos Vinícius, o Zé Ricardo, ele foi bem na jogada, limpou a marcação do Heitor e fez o cruzamento. O Garcês tentou de bicicleta, a bola sobrou nos pés do Igor, que de frente para o Vladimir soltou uma bomba e estufou a rede do Bugre. Empata o jogo a equipe do Leão da Ilha. Tá no placar da ressacada. Avaí 1, Guarani também 1. O Vladimir salvou 2 vezes, mas dessa vez sem chances. Carol de Freitas empata o Avaí. Ficou complicado e o Lupe chamava atenção, né? Que o Gilmar Dalpozo gritava pros caras: vamos marcar! Principalmente ali o lado esquerdo, que conta com o Heitor. O Heitor está improvisado. E foi justamente ali que saiu o gol. Né, pelo lado direito de ataque do Avaí, com o Zé Ricardo, volante que pisa na área, deu a finta no Lucas Adel, que faz uma partida insegura até aqui, né, uma falta de confiança danada, e no cruzamento o Igor foi esperto, mostrou ali, né, muita versatilidade e fez um belo gol. Como nós estávamos falando, defensivamente o Guarani não está bem até aqui, ao contrário do ataque, que está funcionando, Bruno Oliveira articulando bem, mas o sistema defensivo, principalmente o lado esquerdo, com o Heitor e com o Lucas Adel, parece que eles não estão se entendendo. 21 minutos do primeiro tempo, Avaí e Guarani vão empatando 1-1. Jogo elétrico, jogo agitado para você. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. ...22 minutos é o primeiro tempo na ressacada Série B do Campeonato Brasileiro. Avaí. 1. Guarani. Também 1. Central da Bola. Fábio Scheibe. Na abertura da Eurocopa, a dona da casa Alemanha goleou a Escócia por 5-1. Amanhã mais 3 jogos, Hungria e Suíça, Espanha e Croácia, e a Itália pega a Albânia do técnico Silvinho. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone da CBN Campinas, 22 minutos. Primeiro tempo, o jogo tá parado, agora tem falta, a equipe do Guarani, Lupe. E a falta foi do João Paulo pra cima do Bruno Oliveira. Meia do Avaí pra cima do meia do Bugre. E é uma falta que leva a perigo. Jairo conversa ali com o técnico Marcelo Cordeiro, o interino, ajustando alguma jogada. É uma falta perigosa. Os grandalhões do Bugre estão na área. Pedro Henrique, Lucas Adel, Anderson Leite e Caio Dantas. Vem bola na área do time catarinense, Bruno Oliveira e Heitor na bola. 23 minutos. É o primeiro tempo, falta marcada para o Guarani. 1-1. Tá tudo igual, o Guarani abriu o placar com Ayrton. Igor empatou tudo isso com 23 minutos do primeiro tempo. Jogo muito interessante até aqui na ressacada. Pro Guarani interessa somar pontos. Heitor, autorizado, correu, bateu, pegou o goleiro, faz a defesa. César Augusto segura firme, Antônio Lupe. Os grandalhões na área, só que o Heitor tentou direto. A bola ainda quicou na grama e ficou nos braços do goleiro César Augusto, que fez a defesa. Aliás, xará de um jornalista que por muito tempo esteve aqui em Campinas, torcedor do Guarani, né? César Augusto torce para o Bugre. César Augusto trabalhou na casa aqui, na IPTV, depois trabalhou na Globo. Às vezes faz, né, alguns trabalhos, alguns freelas, né, lá diretamente nos de Estados Nova Unidos. York. É torcedor do Guarani declarado. Cezinha, César Augusto. E agora o Caio Dantas vai pra cima do Bruno Mota Correia, que pede calma pro camisa 99, viu, Lupe? Calma, que eu tô pedindo calma. Calma, já diria o Pissiri, com um grande grupo de axé lá da Bahia. E olha só, deu certo a reclamação do Caio Dantas, porque o árbitro puxou o cartão amarelo pro camisa número meia dúzia, o William Maranhão. Amarelo de um lado foi pro Lucas Adel, pro outro pro Avaí. Agora o William Maranhão, meia dúzia, tá amarelado. O William Maranhão impediu que o jogador do Guarani cobrasse a falta rapidamente. Manteve o critério, né? Porque Sim. o Lucas Adel retardou uma cobrança de lateral. Critérios, ok. O William Maranhão tá fora do próximo Já jogo. perde a bola, o Guarani recupera o Avaí pela metade do campo. Bola solta pela ponta esquerda para Mário Sérgio. Mário Sérgio movimenta para William Maranhão. O William Maranhão domina, rompe a linha que divide o gramado, solta a bola para Zé Ricardo. Zé Ricardo carrega para o campo de ataque. Trabalhou para Marcos Vinícius pela ponta direita. João Paulo se movimenta, recebeu contra a marcação do Heitor. Ainda ele, João Paulo dominou, soltou para Marcos Vinícius. Recupera, sai jogando com o Jonathan Costa. Na metade do campo, o Jonathan Costa dominou perigosamente. Ele faz o passe pela lateral esquerda do campo para William Maranhão. Já passou, Mário Sérgio pediu, tentou o toque por dentro, recupera o Guarani. Sai jogando contra-ataque, Anderson Leite a João Vitor na ponta direita. Escapa da marcação, deu a Caio Dantas pela ponta com Diogo Matheus. Diogo Matheus na cavadinha para a chegada do Caio Dantas pela ponta direita. Vem para o campo de ataque, João Vitor dominou, tentou encarar a marcação, perdeu. A bola voltou para Bruno Oliveira, para Caio Dantas. Pênalti!
Pênalti pro Bugre. Foi inteligente demais agora o Caio Dantas. Na experiência, caçado sofre o pênalti, Lupe. E que boa recuperação de bola do sistema ofensivo do Guarani. Mais uma vez o Avaí saiu jogando errado. Uma enfiada de bola pro camisa número 99, o Caio Dantas, que foi muito esperto. Ele colocou o pé de apoio, protegendo a bola, e o Zé Ricardo, por trás, atinge o tornozelo, o pé do atacante do Guarani. Cartão amarelo pro Zé Ricardo. Nem precisa de VAR, nem precisa de revisão. O pênalti está marcado e é a favor do Bugre. Pênalti marcado para o Guarani. Alguma dúvida para você, Carlão de Freitas? De jeito nenhum, é caos. Zé Ricardo, tão experiente, foi na malandragem, do bom sentido, do Caio Dantas. O Guarani ofensivamente funciona muito bem. O problema até aqui é a parte da defesa, o setor esquerdo de defesa do Guarani, que ainda não conseguiu se encontrar. Agora, do meio campo para frente, uma das boas partidas do Guarani até aqui na Série B. Caio Dantas na bola. E recebeu o aval do Diogo Matheus, né? O Diogo Matheus costuma bater pênalti, inclusive tem gol em derby. Cobrando o pênalti, o Diogo Matheus deu aval para o camisa 99. Nesse momento que o time tá mal, quem tiver mais confiante bate o pênalti. E agora o Zé Ricardo tá lá fazendo trash talk ali com o Caio Dantas, a famosa provocação. Foi lá, disse algumas palavras, Caio Dantas falou: tá falando comigo? Ele disse sim. Esquece, cara. Então tá bom. 27 minutos do primeiro tempo, pênalti marcado para o Guarani. César Augusto no gol, Caio Dantas na bola. 27 do primeiro tempo, autorizado na ressacada. O Guarani pode fazer o segundo gol no jogo. 1-1. Ayrton abriu o placar, Igor empatou. Caio Dantas sofreu pênalti, ele quem vem pra bola. Bruno Mota Correia autorizado. Caio Dantas na bola. César Augusto no gol. Caio Dantas na bola. César Augusto no gol. Autorizado, Caio Dantas, César Augusto bateu na casinha! Gol do Bugre! Caio Dantas, a marca do artilheiro, coloca na casinha. Com muita categoria. Respirou, bateu com tranquilidade. Foi na jogada de segurança, o momento pede segurança. O momento pede para se fazer o simples. E é isso que ele faz, coloca no meio do gol. Coloca o Guarani na frente. Como há muito tempo não se via, o Guarani vai funcionando ofensivamente. Tá na frente do jogo na ressacada, Caio Dantas vai pra casinha. Guarani 2, Avaí 1. O detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. Quando o momento não é nada bom, o melhor é optar pela segurança. Pênalti batido no meio do gol. Foi muito bem o Caio Dantas. Artilheiro, tem o faro do gol e marca o segundo gol dele com a camisa do Bugre. O segundo do Guarani no jogo. Tá no placar da ressacada. Avaí 1. Guarani tem 2. 28 minutos do primeiro tempo, Carlão de Freitas. Caio Dantas vai pra casinha, tem que fazer o simples neste momento, Carlão de Freitas. Fazer o simples, não dar moleza, foi lá, experiência, bola de segurança, 2-1 Guarani. Agora, mais uma vez, aquele pedido, a concentração defensiva. O Guarani não pode dar moleza, não pode dar tanto espaço para os jogadores do Avaí. O setor esquerdo precisa de ajuste, sim, porque o Avaí está explorando esse setor. Mas até aqui, como eu já disse, do meio campo para frente, uma das grandes partidas do Guarani nesta Série B do Campeonato Brasileiro. 29 minutos do primeiro tempo, 2-1, Guarani está vencendo o jogo. Bugre com esse resultado, Fábio Scheibe vai deixando a lanterna da competição até aqui. Dá um salto para a 17ª colocação, ainda permanece na zona de rebaixamento, mas agora tem 7 pontos, é o 17º, um pontinho apenas atrás do Paysandu, primeiro time fora da zona de rebaixamento. 29:30 do primeiro tempo, Avaí tenta a resposta, vai buscar o gol, Avaí. A bola só vai sobrando pela ponta esquerda com o Mário Sérgio, tenta a tabela por dentro. Chega a defesa do Bugre, faz o corte, recupera. A equipe catarinense vai recomeçar. William Maranhão entrega para a zagueirada, sai jogando lá atrás. Bola solta para Thiago Pagnussá. Pagnussá de primeira para Jonathan Costa. Jonathan Costa para William Maranhão pela ponta esquerda. Mário Sérgio se apresenta pelo outro lado, ele prefere o toque. É para William Maranhão mais uma vez por dentro. Solta a bola para a chegada do Jonathan Costa. Se apresenta, recebe do outro lado. William Maranhão para Mário Sérgio. Mário Sérgio movimentou, escapou da marcação do primeiro, trabalhou por dentro. O Guarani agora fechadinho, não dá espaço nenhum Bugre. A bola volta para Thiago Pagnussá. Thiago Pagnussá pela ponta direita. João Paulo se movimenta, pede no apoio, recebe
recebe Marcos Vinícius para João Paulo. Boa bola. Ainda ele, João Paulo dominou. Que bolão! Na linha de fundo para Marcos Vinícius. Pintou o gol de empate. Levantamento na boca do gol. Afasta a marcação. Tira dali. Rasga, tira do jeito que dá. O Heitor. Sem brincadeira nenhuma, fez o simples. Agora o Heitor, melhor não inventar. O tempo passa, meu cronômetro marca. Você confere na CBN. 30 minutos do primeiro tempo, 30 jogados na ressacada Série B do Campeonato Brasileiro. Avaí. Guarani. Tem 2. Central da bola. Fala, Fábio. Amistoso internacional, atual campeã do mundo, a Argentina vai empatando com a Guatemala por 1-1. O gol da Guatemala foi contra de Molina e Messi, após um presentaço do goleiro, empatou a partida. 31 minutos do primeiro tempo, partida nos Estados Unidos, amistoso preparatório para a Copa América. Futebol Globo CBN. E o Guarani segue com problemas no lado esquerdo da defesa, hein, Lupe? E cartão amarelo agora pro Ayrton, né? Que teve que fazer a falta, porque senão o jogador do Avaí ia livre, leve e solto em direção à área defendida pelo Vladimir. Valorizou um pouquinho também o Marcos Vinícius, mas o árbitro caiu na dele. Amarelo pro camisa número 30, Ayrton, é falta pro Avaí pelo lado direito. Falta marcada para Avaí fazer a cobrança pelo campo de ataque, 31 minutos do primeiro tempo, 2-1, vai vencendo o Bugre. Ayrton e Caio Dantas foram para a casinha no primeiro tempo. Tentando lembrar aqui quando o Guarani marcou 2, talvez Lucas Paraíso, né? Foi no primeiro tempo, tô tentando lembrar, puxar aqui de cabeça. Contra o Botafogo, né? Foi 2-0, mas foi 1 em cada tempo, né? E vem Avaí pro campo de ataque, levantamento na grande área, afasta a marcação, tira dali. João Paulo domina, fica com ela, tenta o cruzamento, rasga, tira, defesa bugrina com Anderson Leite. Bom passe para Igor pela ponta direita, cruzou, rasteiro. Lucas Adel de qualquer jeito rasga, a bola volta ainda para Avaí, domina. João Paulo invadiu grande área contra a marcação do João Vitor. Ficou pedindo a falta, ficou pedindo pênalti, o árbitro vai dar simulação. Cartão amarelo pro João Paulo, tem um árbitro de vídeo em ação. No primeiro momento, Bruno Morta Correia, muito convicto, foi lá e deu cartão amarelo pro jogador da Avaí, Lupe. Mas não precisava correr igual ele correu em direção ao lance, porque deu a impressão que ele ia marcar o pênalti. Não foi nada. O Heitor, ele dá um pisão no gramado e o João Paulo, ele lembra muito, sabe quem? O Xuxa, lembra o Xuxa da natação? Mergulhou na área do Guarani. Cartão amarelo pro João Paulo. Olha só que detalhe importante, hein? Zé Ricardo, William Maranhão e João Paulo, os 3 jogadores de meio campo, estão amarelados no Avaí. O Fábio Chaib muito bem me lembra aqui que eu já paguei o que eu disse no Arena CBN hoje já tá cumprido. Eu prometi 2 na casinha do Guarani. Verdade. Agora falta o Guarani fazer a parte dele, certo, Carlão de Freitas? É verdade, muito bem lembrado aí pelo Fábio Chaib. Meu assessor. Cirúrgico, né? Agora o Guarani tem que tomar muito cuidado nesse setor esquerdo de defesa, olha aí. E vem Bugre pro ataque, bola solta para Matheus Bueno. Por dentro para Caio Dantas, ameaçou um passe. Anderson Leite isolou. Aí a confiança demais, né, Carlão? Mas valeu, vai. Foi muito longe, foi mandou muito lá longe. No continente, né? Mandou lá no continente, mas o que eu chamava a atenção do setor esquerdo, não só a parte defensiva, mas os jogadores já estão carregados com cartões. O Lucas Adel, que é da defesa necessariamente, dá uma retaguarda ali pro Heitor, e o Ayrton, que apesar de ser uma peça ofensiva, está sendo decisivo no jogo, marcou o primeiro gol, mas ele também faz a recomposição por aquele setor. Tanto é que o João Vitor já trocou. O João Vitor está aqui pelo lado esquerdo e o Ayrton foi pelo lado direito, porque o Ayrton já estava amarelado e o Avaí só joga aqui pelo setor esquerdo de defesa do Guarani. Detalhe, no ar. O Ayrton recebeu o 3º amarelo, tá fora do jogo contra o Ituano na terça-feira no Brinco. E vai fazendo um bom jogo, né? Bom jogo, decisivo, fez gol, puxando o contra-ataque. Bola solta pro time da Avaí, domina pela metade do campo, sai, jogando com Giovani pra Thiago Pagno, sabe, abertura de bola pela ponta direita para Marcos Vinícius. Bom lateral, Marcos Vinícius trabalhou em profundidade para João Paulo, Ayrton manda para longe. O Heitor, um duelo vai sendo criado desse lado entre o João Paulo e o Heitor. Dessa vez, o jogador do Bugre levou a melhor, colocou para escanteio, Lupe. Aos trancos e barrancos, mas conseguiu evitar o cruzamento e do jeito que a bola ficou viva, isolou em direção à linha de fundo. Tem escanteio, o Avaí é pelo lado direito, Marcos Vinícius, camisa número 63 na bola. Vem levantamento na grande área, 35 minutos do primeiro tempo, 35 minutos jogados na ressacada, 2-1 pro Guarani. Vai vencendo o jogo contra o Avaí. Marcos Vinícius vem pra bola. Recebe ali uma orientação da arbitragem. Tem que colocar a bola na marcação. E agora sim será autorizado o escanteio.
Levantamento na segunda trave, sozinho de cabeça, o toque, Vladimir faz a defesa, vem pra fazer a defesa na tentativa do Jonathan Costa, Lupe. Mas como subiu sozinho e com liberdade o Jonathan Costa no meio da defesa do Guarani, pra sorte do Bugre, a cabeçada saiu fraquinha, ela quicou e Vladimir fez a defesa. E vem pro campo de ataque o time do Guarani, bola solta pela ponta direita, Guarani agora não consegue sair jogando, hein. Com dificuldade agora o Bugre, Matheus Bueno divide na metade do campo com o Giovani, deu certo pro time do Avaí, voltou pra Igor, vai bater pro gol, pra fora. Arriscou de longe, camisa 8 do Avaí, manda a bola pra fora, tiro de meta, Lupe. O Giovani, camisa número 8, foi ele quem acabou ficando com a sobra após a recuperação de bola, só que de muito longe pegou mal, mas muito mal. Ela se perdeu pela linha de fundo, o jogo tá parado, porque o Anderson Leite, camisa 5, tá caído no gramado, reclamando de fortes dores no tornozelo direito. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 36 minutos no primeiro tempo, 36 na ressacada, Série B do Campeonato Brasileiro. Avaí 1, Guarani 2. Central da Bola. Fábio Scheibe. Amanhã, Série A, abertura da 9ª rodada, o Bragantino recebe o Juventude às 6h30 da noite. No Maracanã tem Fluminense e Atlético Goianiense. No domingo tem Clássico Paulista na Neoquímica Arena às 4 da tarde. O Corinthians encara o São Paulo. Ainda no domingo tem Grêmio e Botafogo e Vasco e Cruzeiro. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, tem emoção pra você. Futebol Globo CBN Campinas na Série B. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Essa jogada do Guarani, Vladimir entrega para Diogo Matheus contra a marcação do Garcês do lado esquerdo do campo de defesa do Avaí. Garcês faz a sombra, Diogo Matheus segura. Ele entrega para Anderson Leite, respira Anderson Leite, com calma, vem carregando, soltando lá para o campo de ataque. Ele entrega agora do outro lado, da direita para a esquerda para Heitor. Heitor dominou com o pé direito, que é o pé bom, com o pé esquerdo entrega curto, solta para Adel. Adel carrega o zagueiro do Bugre. O time do Avaí agora prefere cercar. Adel, bom passe para Caio Dantas. Escapa na marcação do primeiro, Caio Dantas entregou, soltou para João Vitor, Bruno Oliveira bateu para fora. O Ayrton estava sozinho do lado direito da grande área, hein, Lupe? E agora a preocupação é com o Caio Dantas, que foi ele que deu o passe pro Bruno Oliveira, que foi fominha, mandou de fora da área, passou longe do gol, mas se ele abre pro Ayrton, o Ayrton ficaria em condições claras para fazer o terceiro do Guarani. Preocupação, porque do jeito que ele caiu, colocou a mão na coxa. Não sei não se o Caio Dantas vai continuar no jogo, hein, Júlio? Aliás, o departamento médico do Guarani tá bem, hein? Tem sofrido muito, né? Então, a cada lance como esse do Caio Dantas, que ele sinaliza pro banco ali alguma dor, já gera uma preocupação enorme, né, Carlão? Sem dúvida, ele tá ainda aqui manquitolando lá, né? Mas deve ter sido aquele famoso desconforto que para um jogador de futebol, um atleta de alto rendimento, ele consegue superar as dores. Mas preocupa, né? Até porque o Caio Dantas não só é referência desse time do Guarani, mas como vai fazendo uma grande partida até aqui. E vem pro campo de ataque o time da Avaí, bola solta pela ponta esquerda. Recolhe, domina, toca a bola com o Zé Ricardo movimenta. Abertura de bola do outro lado pela ponta esquerda. Vem carregando bola. Mário Sérgio faz a abertura por dentro para Giovani. Giovani tenta levantamento por cima. Sobe de cabeça o Diogo Matheusinho para fazer o corte. João Vitor acompanha. A bola se perde em lateral, arremesso está marcado. E eu falava sobre preocupações. Toda vez que alguém cai, o banco do Guarani fica assim: meu Deus, tá acontecendo. Mas é só a chuteira do Anderson Leite, né, Lupe? É a chuteira do Anderson Leite que não tá bem ajustada, né? Então ele sentou, mas é o mesmo pé que ele tinha reclamado de dores anteriormente. Eu acho que ele, já fez o sinal pra mexer. Não tem condição, não. É o pé que ele tinha reclamado no lance anterior. Coisa, agora ele caiu, desamarrou a chuteira e já pediu a substituição. O Anderson Leite, Marcelo Cordeiro vai ter que mexer por conta de lesão. Acabei de falar isso pro Carlão sobre departamento médico, quanto atrapalha. Certamente vem Camacho por aí, né, Carlão de Freitas? Camacho muda um pouco a característica, né? O Anderson Leite mesmo com algumas limitações técnicas, mas estava enquadrado no jogo, era um cara importante, até arriscando, né? Não tão bem, mas arriscando de longa distância. E agora perde um jogador, queima uma janela de alteração também e entra o Camacho. O Camacho é mais técnico, né? Um cara que pode dar qualidade no passe no meio campo, mas não tem a pegada do Anderson Leite. Não troca, né? Não muda a posição, mas muda a característica do jogador. Ô, Júlio. Pois não, Lupe, antes do Scheibe. O Camacho já tá conversando ali com o Jairo. Eu queria falar sobre o Jairo rapidinho, porque eu tive a oportunidade... Jairo Blumer? Jairo Blumer, que não tem parente nenhum com o Elano Blumer.
O Jairo foi jogador e eu fiz uma entrevista com ele e as respostas que ele dava durante a entrevista, ele parecia que era técnico comigo, era jogador. Ele é muito didático, mas é muito bom, você consegue entender o que ele fala. Ele é técnico do Sub-20, agora tá como auxiliar, mas é um bom profissional que o Guarani tem na casa. Daqui a pouco a participação do 20 aqui na CBN Campinas. Vem, vai para ataque, bola solta para Marcos Vinícius, tentou cruzamento, afasta a marcação, bola voltou para Bruno Oliveira, de chaleira para Caio Dantas, para Bruno Oliveira, fez a falta, a arbitragem mandou seguir. A bola é pro Avaí, volta, lançamento pro Igor, ajeitou, soltou na grande área para João Paulo pela ponta direita, invadiu a grande área, tentou o cruzamento. É um chutamento, cruzamento com chute. E a bola foi direto pra fora, Lupe. Esse aí não foi nenhum nem outro, porque ele mandou a bola lá na torcida do Bugre, que marca presença na ressacada. E olha só, o Anderson Leite mancando tá voltando. Talvez pra esperar o intervalo pra não contar aí como uma janela de substituição. O tempo passa, meu cronômetro marca você. Confere na CBN. 41 minutos do primeiro tempo na ressacada Série B. Segue. Avaí. Guarani. 2. Central da Bola. Mais cedo, o Santos perdeu para o Operário 1-0 lá em Ponta Grossa e se complica na Série B, a 4ª derrota consecutiva do Peixe. Um abraço pro JP de Moraes, pro Cristiano Salvione, todo mundo participando. O Valdir Félix de Cosmópolis também manda a sua mensagem aqui pra gente. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você. Bola solta pro time do Avaí, pro campo de ataque, abertura de bola lado direito do campo para João Paulo para Giovani, para João Paulo domina. Marcos Vinícius pede pela ponta direita para João Paulo, devolução, Giovani recebeu contra a marcação de 2 jogadores, Heitor faz a parede, prefere o toque para Marcos Vinícius, bom passe para João Paulo na linha de fundo, se desequilibrou. Recupera o Guarani com Bruno Oliveira, ajudando o sistema defensivo, se enrosca na primeira, Bruno Oliveira foi inteligente, ganha na segunda. Lateral marcado, posse de bola, é pro time do Bugre pelo campo de defesa. E esse primeiro tempo em Carlão de Freitas, 42 minutos, Guarani vence 2-1. Gostei do Guarani, com personalidade, o que o Marcelo Cordeiro disse em entrevista está acontecendo, não de propor o jogo, mas encarar com coragem, não ter medo do jogo, ter a personalidade. É claro que defensivamente o Guarani cometeu alguns erros, principalmente do lado esquerdo. Se entende também o Heitor improvisado, mas eu sinto o Lucas Adel um pouco inseguro e é o lado que o Avaí está explorando. Agora, ofensivamente, a marcação no meio-campo e a saída para o contragolpe, o Guarani está indo muito bem, tanto é que conseguiu fazer o primeiro gol através desse tipo de jogada do contragolpe e o segundo numa artimanha, numa malandragem no bom sentido do Caio Dantas. O Guarani vai muito bem do meio campo e principalmente a parte ofensiva. Ô Lupe, falar um negócio pra você, a Lilian da Silva Fernandes é muito parecida com a senhora Nascimento, viu? Você passa ali de bobeira perto dela, recebe uma bronca. Sim, e mesmo estando certo, né? Exatamente. Lembra também a senhorita Vanessa. Acho que também a senhorita Camila. Ah, sem dúvida. E a senhorita Scheib também. E a senhorita Scheib. 43 minutos. Manda um beijo pra Yasmin aí, Fábio Scheib. Aproveita, sexta-feira. Um grande beijo pra Yas que tá me esperando lá, acompanhando a jornada no YouTube aqui. Lá onde? Daqui a pouquinho está me esperando na Aqui casa em dela, Campinas? lá em Itu. Nossa, não, lá longe, em hein? Itu. Voltarei pra lá, ela está lá esperando. Corintiana, Yasmin, viu? 43 minutos do primeiro tempo, 2-1, Guarani vence o jogo, Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Avaí vem pro campo de ataque, bola solta pela ponta esquerda, pintou o cruzamento da grande área, afasta Adel, tira com o peito ali o Lucas Adel. A bola volta para Diogo Matheus coloca para João Vitor, tentou o chapéu para cima da marcação, na cobertura William Maranhão, soltou para Jonathan Costa domina, entrega na metade do campo, a abertura é com Zé Ricardo dominou, encontrou espaço com o João Paulo, Heitor veio na caça do João Paulo, recupera o time do Guarani, lançamento para Caio Dantas, errado, de graça a bola fica para Zé Ricardo, que recuou para Thiago Pagnussá, abertura de bola pela outra ponta, é para a chegada do Jonathan Costa empurra na lateral esquerda para Mário Sérgio tenta cavada para Garcês, ele vem para a finta para cima do primeiro na tabela com o Igor, chega a defesa do Guarani, Pedro Henrique, afasta o perigo no contra-ataque do Bugre, 3 contra 3, domina, Ayrton, passou João Vitor pela ponta direita, passe errado do Ayrton. Tudo que ele fez de certo no primeiro gol, ele foi displicente, agora que grande chance, hein, Lupe? Às vezes a confiança excessiva faz mal pro jogador, ele tá bem no jogo, só que quis dar um toque sem ver. E aí quando viu, a bola já estava nos pés do jogador do Avaí. Mais 6. 6? Vamos a 51. Tivemos um pênalti, né?
que não precisou de muita revisão. 6 minutos. E agora cartão amarelo pro Pedro Henrique. E a dupla de zaga do Guarani tá amarelada. Pedro Henrique e Lucas Adel. Problema pro Marcelo Cordeiro. No banco de zagueiro, Ryan. falta marcada para a equipe, ela vai fazer a cobrança. 45 minutos, Lupe já trouxe a informação. Vamos até 51. 6 minutos de acréscimos na primeira etapa. Matheus Bueno foi lá conversar com o árbitro, o Igor foi lá conferir, tá tudo certo, já entendeu o lado da arbitragem, a arbitragem entendeu o lado do Guarani também, falta marcada para o Leão. Lá vem Giovani, 46 minutos do primeiro tempo, 2-1, Guarani vai vencendo o jogo, abriu o placar com Ayrton, o Igor empatou para Avaí e Caio Dantas cobrando pênalti, fez o segundo gol do Bugre. O Avaí, se vencer hoje, vai para a liderança do campeonato. O Guarani, se vencer, sai da lanterna da competição. Cada time em busca do seu objetivo. Dentro da ressacada pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Demora-se um pouco para a cobrança. Giovani muito irritado com a arbitragem. Agora sim autorizado. Giovani correu, bateu pro gol. Direto para fora. Deveria uma confusão do Lucas Adel com algum jogador da Avaí. Tá tudo certo, eles se cumprimentam. Vida que segue, né, Lupe? Vida que segue feliz, né? Como diz o nosso glorioso e amigo Hélio dos Anjos. E o Giovani, camisa número 8, pediu desculpas para os companheiros porque pegou forte demais na bola. Ela balançou a rede, só que do lado de fora, tiro de meta para o goleiro Vladimir, que não tem pressa nenhuma. Vamos chegando a 47 minutos do primeiro tempo. Daqui a pouco tem Central na bola para analisar tudo nesse primeiro tempo do Guarani, que vai vencendo o Avaí 2-1 por enquanto. Falta já batida para o Guarani, Caio Dantas. Sobe de cabeça, a bola não fica com ele. Volta ainda para o Bugre com o Heitor pela ponta esquerda. Heitor empurra mais uma vez para Caio Dantas. Perde para Thiago Pagnussá 2 vezes. Zé Ricardo fica com a bola para Avaí. Foi caçado ali pela marcação do Matheus Bueno. A arbitragem manda seguir. Posse de bola vem com o Avaí com Jonathan Costa. Thiago Pagnussá pede na ponta direita. Jonathan Costa segura, levanta a cabeça, procura opção. Guarani sobe a marcação, que não fez durante todo o primeiro tempo. Avaí troca passes, tenta acelerar. Abertura agora com Zé Ricardo. Zé Ricardo devolveu, soltou para Jonathan Costa, para César Augusto, o goleiro. César Augusto com categoria, com calma, entrega mais uma vez para Jonathan Costa, apertado pela marcação do João Vitor. João Vitor deu o combate, mas fez a falta. O jogo tá parado, falta marcada é pro time do Avaí pelo campo de defesa. Os minutos finais deste primeiro tempo para você. E daqui a pouco no Central da Bola a gente vai também registrar com o Fábio Scheibe tudo sobre a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mais cedo o Santos foi derrotado fora de casa. Perdeu pra quem, Fábio Scheibe? 1-0 Operário, gol de William Machado no primeiro tempo. O Operário que ultrapassa o Santos agora. O Operário é o segundo colocado da Série B, o Santos é o sexto. 48 minutos do primeiro tempo, vem pro campo de ataque o Avaí, lançamento pra João Paulo. Lucas Adel, vem na cobertura, com calma, com tranquilidade. Ele solta pra Matheus Bueno entrega na metade do campo pra Anderson Leite, de trivela pra Bruno Oliveira. Foi pro solo, recebeu a falta, a arbitragem muda a seguir. A bola volta de graça pro time do Avaí. Guarani, agora desorganizado, voltou na ponta direita, Giovani pra Marcos Vinícius. Pintou cruzamento da grande área pra Garcês, o toque de cabeça, a bola vai pra fora. Direto para a linha de fundo, tiro de meta, Antônio Lupe. O que às vezes eu fico sem entender é que o Bruno Oliveira quer sair jogando dando letra e aí cai e pede falta. Não aconteceu nada. Jogada continuou e o cruzamento que veio da direita do Marcos Vinícius na cabeça do Garcês, que mandou a bola pela linha de fundo, mas poderia ter ocasionado o gol de empate do Avaí por uma simples bobeira do meio-campista do Bugre. 49 minutos, 2 para acabar o primeiro tempo. Lançamento no campo de ataque, Lucas Adel entrega na ponta direita para a chegada do Ayrton, sobe de cabeça, Caio Dantas vem para dividir, fica com ela. Caio Dantas tenta o lançamento, pede o toque de mão, a arbitragem ficou em dúvida. O Bruno Mota Correia ficou na dúvida, tá pedindo calma para o Caio Dantas. Momentos de calma, final do primeiro tempo, já tem intervalo, mas o Caio Dantas ficou bravo com ele mesmo assim, viu, Lupe? E o árbitro fala que não, mas pelo visto marcou a falta, marcou o toque de mão do jogador da equipe do Avaí. E a bola foi no braço do William Maranhão. Os jogadores do Guarani pedem o amarelo porque ele poderia ser expulso, só que VAR para amarelo não entra em ação. Bola solta para o campo de ataque, lateral do campo, para Diogo Matheus para João Vitor, pintou, jogada na linha de fundo, João Vitor puxou para o pé esquerdo, não é o pé bom, inverteu da direita para a esquerda, para Heitor dominou, soltou no ataque, no apoio, João Vitor do outro lado, pedalou para cima da marcação, pintou cruzamento para Caio Dantas, o toque de cabeça, afasta a marcação da Avaí, tira dali, rebote do Bugre, não, fica com o Avaí, Giovani, entrega na ponta direita para Marcos Vinícius tenta sair jogando perigosamente para Matheus Bueno, que não consegue domínio, recupera, João Paulo, foi puxado, agarrado, se pintar cartão amarelo é justo.
Cartão amarelo pro Matheus Bueno, camisa 18. Não adianta reclamar não, viu, Matheus Bueno? Dessa vez aí, eu vi. E gosta de um cartão, né? O Bruno Mota Correia aplica mais um cartão amarelo para jogadores do Guarani. Matheus Bueno tá fora também do jogo contra o Ituano. E agora o pau tá quebrando. O bicho tá pegando agora, hein? O João Vitor vai pra cima do César Augusto. Jogadores do Guarani estão pedindo calma pro João Vitor, que não tem nada a ver com o lance. O Guarani tá vencendo o jogo, a situação é difícil, tem que ter cabeça, Carlão de Freitas. Não pode é o momento cair. de ter cabeça. Não pode cair na pilha dos jogadores do Avaí, é jogo pra ter cabeça, é jogo de experiência, né? Porque o Avaí tenta catimbar, o Guarani está com jogadores pendurados também, então tem que tomar muito cuidado, é bom tirar aí o João Vitor da jogada. Tem mais cartões, hein? Ou cartão... Deve ser novo, né? Porque ele tá mostrando pra todo mundo. Rapaz do céu. Vai ter que trocar o professor Marcelo Cordeiro, porque muitos cartões. Rapaz! Foi mal o Giovani e o João Vitor, hein? O João Vitor caiu na provocação do Giovani, se bobear vai sobrar pra ele. Tem um cartão amarelo ali e o Giovani pede a agressão, né? E o Gilmar Del Pozo também. A reclamação do Gilmar é justamente essa. Nossa, mas o Giovani é chato, hein? E foi por isso. Nossa. Foi por isso que o jogador do Guarani. Ele tá apitando o jogo desde o começo. E agora o João Paulo vai lá conversar com o Bruno Mota. E o que já são 52 minutos do primeiro tempo vai virar 53, 54. Pra mais até. E o professor Marcelo Cordeiro vai ter que conversar com todo mundo lá no banco de reservas, viu, Lupe? E deu cartão amarelo pro Giovani e pro João Vitor. João Vitor, isso mesmo. João Vitor. Levantamento na grande área do Guarani. Lucas Adel sozinho, ninguém comunicou. Tá reclamando ali o Lucas Adel. O Vladimir Consolo, camisa 12 do Guarani. Diogo Matheus cobrava, o Anderson Leite cobrava. Calma, gente! Escanteio pro Avaí, Antônio Lupe! É pelo lado esquerdo, Giovani amarelado vem pra bola. Vem pro lançamento na grande área, o último minuto do primeiro tempo. Guarani se segura, o Avaí quer o gol antes do intervalo. Jogão, hein? Primeiro tempo muito bom na ressacada. Autorizado jogar ensaiada, o William Maranhão pra fora! Ninguém percebeu o William Maranhão sozinho na área, Lupe! Foi uma boa jogada ensaiada. O William Maranhão aplaude a cobrança de escanteio do camisa número 8, Giovani. Ele estava praticamente na linha da grande área, livre de marcação, para sorte do Bugre. Ele pegou de primeira e mandou longe da meta defendida pelo Vladimir. Tiro de meta pro goleiro do Bugre. E mais confusão, apita, o árbitro termina o primeiro tempo. Avaí, Guarani, 2. Júlio Nascimento. Daqui a pouco a gente volta com mais Central da Bola pra você. Agora é a vez das mulheres. O PT elegeu a primeira mulher presidenta do Brasil. E foi o primeiro partido a aprovar a paridade entre homens e mulheres. Agora, nosso compromisso é ter mais mulheres liderando as cidades em todo o estado de São Paulo. Mais democracia, mais mulheres na política. PT em cada canto trabalhando pelo estado de São Paulo. Nesta mensagem, o PT é a deputada professora Bebel, Bete Sirac e Silvinha Forato. Central da Bola. Nove horas e 55 minutos, intervalo na ressacada. Antônio Lupe acompanhando o finalzinho ali do primeiro tempo, mais confusões e reclamações. O Giovani, ele estava muito nervoso, né? O Carlão de Freitas disse que ele é chato, mas ele também é nervoso. E ele estava tentando ali argumentar aquele lance que ocasionou o cartão amarelo para o camisa 8 do Avaí e também para o João Vitor, camisa número 19. Até o Diogo Matheus, que é um cara mais experiente, foi pedir calma para o Giovani e acabou sobrando para ele também. No final das contas, teve cartão amarelo para o Guarani. Vamos confirmar: Pedro Henrique, Lucas Adel, Matheus Bueno, que está fora do próximo jogo, tomou o terceiro. Ayrton também tomou o terceiro cartão amarelo, está fora do jogo contra o Ituano. E o João Vitor também estava pendurado e está fora do jogo contra o Ituano. Ou seja, o Guarani já tem 3 desfalques
para o próximo jogo na terça-feira. Mas por enquanto o pensamento é lá na ressacada e o Bugre vai vencendo 2-1. E se a gente for contar também, os jogadores do Avaí são mais 4, né? Também do Avaí. Então, Zé Ricardo, Maranhão, João Paulo e Giovani. 9 amarelos no primeiro tempo. É bastante coisa. Carlão de Freitas, Bugre na frente, 1-0, Carlão. Gente, Júlio, dentro da proposta do Guarani, dentro do que o Guarani, ou pelo que o Guarani entendeu do jogo, leva a vitória de uma maneira importante. Sistema defensivo com alguns problemas, principalmente nas saídas de bola e também na marcação. Não houve um entendimento entre o Heitor e o Lucas Adel, e isso comprometeu também outros compartimentos do time, principalmente o setor ofensivo, quando o Ailton teve que fazer a recomposição e também tomou o cartão amarelo. Agora, ofensivamente, um time muito bem ajustado. Uma marcação forte no meio-campo, tanto é que o João Paulo, que é a principal peça de articulação do Avaí, não apareceu, ficou ali entre os marcadores do Guarani, e o Guarani, com a posse de bola, teve personalidade, teve coragem e conseguiu contragolpear, e foi assim que saiu o primeiro gol. O gol do Avaí, no que a gente disse, né? Essa desatenção do sistema defensivo do lado esquerdo, o Zé Ricardo fez o cruzamento e ali o menino do Avaí conseguiu finalizar 2 vezes para marcar um belo gol de empate, mas não deu nem tempo do Avaí gostar do jogo ou saborear o resultado. O Guarani já foi na experiência do Caio Dantas, cavou o pênalti, né, sem nenhuma dúvida, e bateu com muita tranquilidade. Agora o que a gente pede é concentração, não cair na pilha do Avaí, tanto é que depois da discussão o Guarani quase toma o gol do William Maranhão, então por isso está muito ligado, é um jogo muito forte para o Guarani tem que estar 100% focado na partida para conquistar os 3 pontos. Aquele leão que parecia tão bravo na semana ou até antes do jogo, não é bem assim, o Guarani está conseguindo domá-lo. Fábio Chaib, Série B do Campeonato Brasileiro, mais cedo antes do jogo do Guarani, o Santos esteve em campo, Fábio Chaib. O Santos esteve em campo e perdeu mais uma, viu, Julio? A quarta derrota seguida do time de Fábio Carille, o Peixe perdendo mais uma na competição e vai se complicando neste momento, o Santos caindo pelas tabelas. Neste momento o Santos é o 6º colocado nesse começo de 10ª rodada da Série B. A 10ª rodada que teve uma partida também ontem. A Chapecoense venceu fora de casa o Amazonas por 1-0. Amanhã tem prosseguimento, viu? A 10ª rodada com o jogo do América, líder da competição, recebendo o CRB 3h30 da tarde no Independência. Amanhã, 5 da tarde, encontro de pai e filho. Na Moisés Lucarelli, a Ponte Preta recebe o Novo Horizontino. Ponte Preta de Nelsinho Batista recebe o Novo Horizontino de Eduardo Batista. Os encontros, então, de pai e filho amanhã. E você acompanha aqui com a gente, total cobertura CBN. Amanhã também, 6 da noite, tem no Novelli Júnior, tem Ituano e Paysandu. Jogo importantíssimo para o torcedor bugrino ficar de olho. O Bugre agora é 7º colocado, ultrapassando o Ituano e ficando a 1 pontinho do Paysandu neste momento. No domingo tem Botafogo e Vila Nova, o Brusque encara o Ceará, Goiás faz um bom jogo contra o Curitiba, duelo que há pouco tempo era de Série A, Goiás e Curitiba às 6h30 da noite, lá na Serrinha. Ainda no domingo, na Arena Pernambuco, o Sport encara o Mirassol. Esses os jogos da 10ª rodada da Série B. Muito bem, Fábio Chaib trazendo um panorama completo, né? Carlão de Freitas, rapidamente um pitaco também sobre Série B do Campeonato Nacional. A gente falava sobre a situação do Santos. De grande favorito, não tem um bom começo de competição até aqui, Carlão. Passa por um momento de instabilidade, com 4 derrotas consecutivas, o que não é normal, né, em se tratando do Santos, um time com maior investimento, um time com jogadores nível Série A de Campeonato Brasileiro, e é o técnico Fábio Carille tendo problemas pela frente. Não sei se vai afetar a continuidade do trabalho, mas de qualquer maneira a cobrança vai ser muito forte na Vila Belmiro. Intervalo de jogo na ressacada, o Guarani vai vencendo o Avaí 2-1. Gols de Ayrton e Caio Dantas. Igor marcou para o Leão da Ilha. Daqui a pouco tem todo o segundo tempo para você aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Agora, 10 horas. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Guarani. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado?
Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Hoje o maior partido no estado de São Paulo é PL, com o número de deputados federais e estaduais. A vitória do Bolsonaro em São Paulo deixou uma marca muito grande nas cidades, no interior principalmente. Queremos fazer esse trabalho nos outros estados para acabar com a miséria no país, que é uma vergonha para todos nós. Nós vamos melhorar a vida das pessoas que tanto sofrem nesse país. PL é 22, o maior partido do Brasil. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Avaí, Guarani, Central da Bola. 10h02, horário oficial do Brasil. Estamos de volta. Segundo tempo daqui a pouco para Avaí e Guarani. O Grão vai vencendo por 2-0. Resultado que vai tirando, por 2-1, perdão, que vai tirando o Guarani neste momento da lanterna do Campeonato Brasileiro, certo, Fábio Chaib? O Guarani começou o jogo com 4 pontos. Se ele for a 7, como é que fica a situação de tabela? É claro que é o começo da 10ª rodada, mas neste momento o Guarani está indo para a 17ª colocação. Está indo a 7 pontos, ultrapassa o Botafogo, o Ituano e o Brusque assumindo a lanterninha da competição e ficando apenas 1 ponto do primeiro time fora da zona de descenso, que é o Paysandu. Neste momento o Paysandu tem 8 pontos, o Guarani indo a 7 na 17ª colocação. E amanhã, como eu disse anteriormente, tem esse confronto direto entre o Ituano, que é o 19º, contra o Paysandu, 16º. Um vai tirar ponto do outro e isso é importante para o Guarani. Claro, o Guarani vencendo a partida de hoje poderá torcer amanhã para um resultado que seja bom para ele, né? Para tentar fugir dessa zona de rebaixamento o quanto antes. E agora é a vez de Carlão de Freitas. O comentário do jogo. Qual o caminho para seguir com a vitória no segundo tempo, hein, Carlão? O que fazer para o Guarani continuar com vantagem, Carlão de Freitas? Olha, meu caro Júlio Nascimento, não ensaiamos, né? Não ensaiamos. A vinhetinha estava. Será que eu acabei me distraindo Carlão, você tem sempre moral, Carlão. Tá tudo certo. Mas talvez, Júlio Nascimento e torcida do Guarani, até pela empolgação do que foi o primeiro tempo, né? O Guarani jogou bem, gostei da personalidade do Guarani. E quando o técnico Marcelo Cordeiro falou nas entrevistas durante a semana que o time teria personalidade, iria propor o jogo, realmente está acontecendo. Não no quesito propor o jogo, porém com personalidade, encarando a partida como tem que ser encarada e por isso resultado positivo. E foi eficiente quando atacou. Foi com personalidade pelos lados do campo, pelo lado esquerdo, pelo lado direito também com o João Vitor. E o sistema de marcação no meio campo funcionou, tanto é que as principais peças do Avaí, elas não apareceram, né? O próprio João Paulo começou ali articulando um pouquinho, mas depois o Guarani já conseguiu ajustar o posicionamento em cima dele e ele não criou mais. O próprio Garcês, né, que é o artilheiro do Avaí na competição, pouco participou, não ser agora aqui no último lance, mas um Guarani que venceu com justiça a primeira etapa, dentro do propósito dele, com alguns erros, é bem verdade, como nós chamamos a atenção durante a partida, né? O sistema defensivo ali, o Lucas Adel e o Heitor, há um espaço, há uma falta de entrosamento
e que o Avaí explorou muito bem aquele setor, né? O gol do Avaí sai justamente por ali, quando o Zé Ricardo dá um drible no Lucas Adel e o cruzamento, o Igor foi lá e conseguiu finalizar. Mas eu creio que o Marcelo Cordeiro percebeu isso e durante o intervalo ele vai tentar corrigir. Não sei se volta com alguma alteração, Júlio, deve até voltar, até pelo fato de vários jogadores estarem pendurados, principalmente os de marcação. O sistema defensivo, aí o Pedro Henrique e o Lucas Adel pendurados com cartão amarelo e o próprio Matheus Bueno. Isso é perigoso. João Vitor tem, mas por ser um atacante, acho que corre um pouco menos de perigo. Resta saber também a situação do Anderson Leite, se volta para o segundo tempo. Mas, Júlio, gostei do Guarani. Realmente uma resposta positiva com o Marcelo Cordeiro, uma proposta ou uma resposta de comprometimento. É um Guarani aguerrido, é um Guarani que está entendendo o jogo, que tem que brigar e, claro, com qualidade também. E por isso, merecidamente, vai levando a vantagem, ou melhor, levou a vantagem para o intervalo. Muito bem, esse Carlão de Freitas com o comentário do jogo, 10 horas e 6 minutos. Daqui a pouco teremos o segundo tempo neste jogo importante para o Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Falando em decisão, Fábio Scheibe, tá rolando também final da NBA. Jogo 4, Júlio, você que é um amante do basquete, assim como o Lupe, o Carlão também. O Boston tá vencendo o Dallas por 3-0 na série. Se vencer hoje, o Dallas conquista a NBA, mas até o momento, o primeiro quarto, o finalzinho do primeiro quarto, o Dallas vai batendo o Boston 34-21. Caso o Boston conquiste a vitória fora de casa, né? Será campeão da NBA na noite dessa sexta-feira. Ô, Júlio. Obrigado, Fábio Schein. Pois não, Lupe? Já vejo o Camacho, tá? Era aquilo que a gente comentou. O Anderson Leite, que estava machucado, ele esperou ali o intervalo para não queimar uma parada de substituição no segundo tempo. Então o Camacho, camisa 14, já está prontinho para entrar. O Avaí ainda não voltou para o segundo tempo, mas eu já vou confirmar porque deu pistas o Anderson Leite, camisa 5 ficou no vestiário com problema no tornozelo, o Camacho com a 14 vem pro jogo, por enquanto a única mexida. O Avaí ainda não voltou e daqui a pouco a gente confirma se o time catarinense vai mudar ou não. No último jogo, o Camacho fez um jogo melhor do que o Anderson Leite, né, Carlão? Quem sabe hoje ele não consegue repetir a atuação, né? É um jogador mais técnico que o Anderson Leite, né? Claro que uma alteração sempre atrapalha, mas o Camacho era um titular. Perdeu a posição por uma instabilidade, por uma fase ruim, mas era o titular do Guarani. Muda um pouco, como nós dizíamos na primeira etapa, né? O Camacho, por ser um pouco mais técnico, o Guarani perde ali um pouco no sistema de marcação, porém ganha na qualidade, tem um bom chute o Camacho, pode até melhorar, pelo menos na parte técnica. A gente espera que ele possa dar conta do recado também na parte defensiva. É isso, vamos para o segundo tempo. O Avaí voltando neste exato momento, o Guarani já ali posto dentro de campo. Um momento muito legal, né? A comissão técnica ali do Avaí passa para voltar para o campo. Todo mundo cumprimenta o Vladimir. O Vladimir foi muito bem no Avaí. Foi um time, tirando o Santos, né? Onde ele mais jogou, inclusive acho que até teve mais oportunidades de jogar do que no Santos. No Santos era mais um reserva. Então ele tem muito respeito da torcida do Avaí e também da comissão técnica. Mas ele jogava porque o Avaí chegou um tempo que era uma gangorra, né? Subia da Série B para a Série A e imediatamente caía. E ele fez parte, né, daquele time que... Ele não estava em 2018, quando o Avaí subiu. Ele chegou para... Era o Aranha. Ele voltou em 2019 para jogar a Série A, mas depois não conseguiu manter o Avaí na Série A do Campeonato Brasileiro. Ô, Júlio, aparentemente o Avaí é o mesmo, tá? Eu vou confirmando pra você no decorrer do segundo tempo. A bola já está no centro do gramado e vai rolar para a segunda etapa de Guarani 2, Avaí 1. É isso, esperamos também que os jogadores estejam mais tranquilos. Mas adivinha quem tá lá conversando com o árbitro? O amigo do Carlão, o Giovani. Nossa. Foi lá resenhar com o árbitro. Por que rotula uma pessoa ser chata? Ele não deixa o árbitro trabalhar, reclama demais, apita o jogo. Atrapalha o desenvolvimento do trabalho do colega. O próprio árbitro tá fazendo uma palestra ali pro Vladimir e pro Giovani. São os capitães, né? Acalmar um pouquinho, né? Nossa, vai complicar nós aqui. Não, aliás, eu nem sei se o Giovani é o capitão do Avaí. Não tô conseguindo ver a abraça. Agora eu vi. É que a abraçadeira é azul, hein? Tá a cor da manga, tranquilo. Mas é isso aí, bacana. Mas o Giovani é o capitão. E tá lá ainda. O Vladimir já tá no gol e ele continua lá. Bruno,
É assim que você tem que fazer. Tá difícil aqui, tá difícil ali. Você imagina tirar o Giovani e dar um presente que ele não gosta no amigo secreto. Aí é pra ouvir a noite inteira também. Vai começar o segundo tempo, saída de bola pertencendo ao time do Avaí, que ataca agora pro lado esquerdo das cabines de rádio e televisão. O Guarani, consequentemente, atacando pro outro lado. Apita Bruno Mota Correia, a bola está rolando no segundo tempo. Avaí, Guarani. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone da CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Posse de bola para Avaí, trabalha pelo campo de defesa, abertura de bola lado esquerdo do campo para a chegada agora do Thiago Pagnussá. Thiago Pagnussá escapa da marcação, atravessa do outro lado, tenta o lançamento, a bola de graça vai voltar para o Guarani. Diogo Matheus acompanha, deixa a bola sair em lateral, arremesso manual está marcado. É para o Bugre fazer a cobrança pelo campo de defesa. Os primeiros movimentos é o primeiro minuto da etapa final. 2-1 para o Guarani, vai vencendo por enquanto, quebrando uma sequência de 5 jogos sem vencer. Exatamente esse é o tempo que o Guarani não vence na competição. Matheus Bueno tenta o domínio, escapa na marcação no primeiro. Giovani acompanha, coloca a bola para fora, arremesso, mas não está marcado. É para o time do Bugre fazer a cobrança. Pedro Henrique recua perigosamente para Vladimir, coloca tranquilo para Diogo Matheus, para Pedro Henrique, vai ter que estourar. Foi inteligente agora o Pedro Henrique, com muita calma. O Guarani escapou de uma pressão danada ali do Avaí pelo campo de ataque. Garcês coloca a bola para fora, lateral marcado é para o Bugre. Diogo Matheus vem na movimentação, pede bola lá no ataque. João Vitor tenta o lançamento para o Caio Dantas, que é bom no pivô. Caio Dantas resvala de cabeça, mas a bola volta de graça para o Avaí. Tenta o lançamento para o campo ofensivo. Mário Sérgio, a bola desvia no Caio Dantas, vai embora a linha lateral. Arremesso manual marcado é para o time do Avaí fazer a cobrança. Lado esquerdo do campo, Mário Sérgio movimenta, entrega para a chegada do João Paulo. João Paulo volta, recua para Jonathan Costa. Jonathan Costa empurra lateralmente para Thiago Pagnussá, de zagueiro para zagueiro. Ele entrega agora no campo defensivo ainda com Marcos Vinícius. Rompe a linha que divide o gramado. Marcos Vinícius toca por dentro para João Paulo. João Paulo para Zé Ricardo. Para João Paulo por dentro. Devolveu para Thiago Pagnussá. O zagueiro trabalha como o penúltimo homem. Agora sim empurra para o último homem, que é o goleiro César Augusto. César Augusto de primeira faz o passe curto. É para o campo de defesa do Avaí para Jonathan Costa. A devolução vem com César Augusto. O goleiro do Avaí vai se obrigar a chutar lá para o campo de ataque, cercado pela marcação do Caio Dantas. Levantou para ataque, sobe de cabeça. A defesa do Guarani afasta o perigo parcial. A bola volta para Bruno Oliveira. Coloca a bola no chão, Bruno Oliveira tenta escapar a marcação do primeiro, o jogador do Bugre. Na tentativa do toque da esquerda para a direita, a bola bateu no Giovani. Lateral, falta marcada para o Guarani fazer a cobrança pelo campo de defesa. 2 minutos do segundo tempo. 2-1 para o Guarani. Bugrão vai vencendo por enquanto, escapando da última posição do campeonato, posição delicada. A bola vai sobrando para Matheus Bueno com muita calma. Matheus Bueno, tranquilidade, pessoa. Soltou para Diogo Matheus, vem para o campo de ataque. Diogo Matheus acelera em cima da marcação no primeiro. Se apresenta lado direito. Ayrton pede bola, recebeu. Ayrton recebeu, soltou pelo campo de defesa para Pedro Henrique. Pedro Henrique domina, inverte do outro lado para Lucas Adel. Lucas Adel para Heitor. Heitor domina contra a marcação de 2 jogadores. Chama a tabela com João Vitor. João Vitor de costas para a marcação. Soltou por dentro para Camacho. Para a chegada do Heitor. Heitor entrega mal. A bola volta de graça para o Avaí. Pintou o gol de empate. Sozinho o Igor, e o gol vai fazer. Bateu na casinha. Gol do Avaí! Igor para fazer o segundo gol dele. O segundo gol do Avaí. Heitor, o que é que você fez? Por que fizeste isso, Heitor? De graça pro Igor, que teve tranquilidade para mandar pro gol. Empata o jogo, Avaí 2. 2 pro time da casa, 2 também para o Bugre. Detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. Vacilo total do Heitor, pode colocar na conta dele. Ele tá pedindo desculpa até agora pros companheiros, porque ele errou um passe no campo de defesa. Deu de graça pro Giovani, que é muito inteligente. E de forma imediata ele já fez o lançamento em profundidade pro camisa número 7, pro Igor, que livre de marcação ficou de frente pro Vladimir e estufou a rede do Bugre. Heitor marca o segundo gol dele no jogo, o segundo do time catarinense. Tá no placar da ressacada. 2. Guarani. Também 2. Carlão de Freitas, você falava sobre a questão defensiva, Carlão. Não pode, né? Não pode. Eu não gosto aqui de ficar crucificando o jogador, mas um jogo desse tamanho, a fase que vive o Guarani, o resultado positivo, né? O resultado se desenhando para o Guarani. Aí toma um gol desse com a posse de bola, esse lado esquerdo que a gente já alertava. Realmente comprometeu, né? Um jogo que
o Guarani poderia ter a tranquilidade, desfrutar da vitória parcial, e agora o jogo recomeça, né? Do zero, 2-2, e a pressão vai ser grande. 4 minutos do segundo tempo, 2-2, tudo igual, jogo de 4 gols, jogo movimentado. Tem falta agora do William Maranhão para cima do jogador do Guarani, vem bola na área, Lupe. Os jogadores do Guarani pediram ali o cartão amarelo porque a falta parou ali uma boa jogada do Guarani, do William Maranhão, que já tem amarelo para cima do Bruno Oliveira. É falta pela direita, Oliveira e Matheus. Jogo Matheus na bola. Vem bola na grande área, 5 minutos do segundo tempo, 5 minutos. 2-2, autorizado, Diego Matheus. Pintou levantamento na grande área, afasta, o goleiro não tapa na bola, tira dali. Rebote é do Heitor. Heitor domina, agora faz o simples, entrega, soltou para Matheus Bueno. Matheus Bueno tenta o lançamento em profundidade para João Vitor. João Vitor dominou contra a marcação de 2 jogadores na cobertura, na tentativa do Marcos Vinícius. Era o Ayrton que estava no lance, na verdade. Ganhou o escanteio ainda, Lupe. O Ayrton caiu, o árbitro ficou bravo com ele, mas ele não pediu falta alguma. Aí o árbitro viu que estava tranquilo e marcou o escanteio, porque por último ela bateu no jogador do Avaí. Tem escanteio, Bugre, quem sabe o terceiro. Heitor vem para cobrança do escanteio, pertinho dele tem o Bruno Oliveira. Heitor tá pedindo para cobrar, o Bruno Oliveira fica atento. Um é destro, o outro é canhoto. 6 minutos do segundo tempo, 2-2, Heitor deixou para Bruno Oliveira, a devolução vem para Heitor, jogar ensaiada, pintou cruzamento, a bola desviada, vem para fazer a defesa, César Augusto fica firme, segura firme o goleirão do time do Avaí, vem para ficar com ela. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Seis minutos na ressacada, Florianópolis, Série B do Campeonato Brasileiro. Avaí 2, Guarani também 2. Central da Bola. Futebol internacional, hoje na Allianz Arena, a Alemanha fez 5-1 na Escócia na abertura da Eurocopa 2024, que está sendo disputada na própria Alemanha. As donas da casa então goleando por 5-1. Amanhã tem Hungria e Suíça 10 da manhã, Espanha e Croácia 1 da tarde e Itália e Albânia às 4 da tarde, horário de Brasília. Futebol Globo CBN. Avaí pro ataque, Igor lançado, pintou o terceiro dele, afasta do Casadel, tira dali. Esse lado esquerdo do Guarani tá sendo um problemaço, Antônio Lupe. Eu não sou o Marcelo Cordeiro, mas eu já tô sentindo que pode tirar o Heitor. Não sei quem que vai colocar ali, mas pode tirar. A confiança foi lá embaixo, vem Avaí. Giovani bateu pra fora do gol, a bola vai embora, em linha de fundo, é tiro de meta, que chance do camisa 8, Lupe. A confiança do Heitor foi lá pra baixo, se é que ela ainda existe. Depois da entregada que ele deu no segundo gol, o Avaí tem explorado bastante o lado esquerdo de defesa, onde o Heitor está improvisado. Mais uma finalização, depois da cobrança rápida de escanteio, o Giovani mandou a bola pela linha de fundo, tiro de meta para o Vladimir. Sai jogando o time do Guarani pelo campo de defesa, abertura de bola lado direito do campo para Diogo Matheus perigosamente, na metade do campo para João Vitor, afasta a marcação, tira dali, a bola volta para Avaí, coloca a bola para fora, lateral marcado para o time da casa fazer a cobrança. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar porque aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Guarani vem pro campo de ataque, tentativa da finta do Ayrton, foi desarmada, a bola volta de graça para Avaí. Na metade do campo acaba sendo atropelado o atleta Zé Ricardo, o jogo tá parado, falta marcado. E aí, Carlão, segundo tempo do Guarani... Ruim. Agora tem que recuperar o emocional também, Carlão. É, ruim até aqui, uma equipe segura e consistente no primeiro tempo. A gente já percebe aquele velho Guarani da Série B, cometendo erros grotescos, o lado esquerdo comprometendo neste momento da partida e o Avaí se aproveitando. Tanto é que o Giovani, que é o articulador, já cai por aquele setor, já remata de longa distância, ou seja, o Guarani passa por problemas nesta situação, neste setor. E o Lupe chamava atenção, né, para substituir o Heitor. Aí eu olhei no banco de reservas, também não tem ninguém. Ele vai ter que improvisar alguém, né? Se quiser poupar um pouco o Heitor, se ele perceber que o Heitor está realmente com a confiança lá para baixo. E o Avaí percebe, só vai jogar por aquele setor lá. Uma falha clamorosa que pode comprometer o restante da partida do Guarani. O Guarani tem 2 laterais, três, né, Lupe? 2 estão machucados, que é o Jefferson e o Vinícius Cauê, né? Vinícius Cauê são os 2 que foram contratados, né? E onde anda Victinho? Não sabemos, né? Não sabemos. Vem Guarani pro campo de ataque, Caio Dantas, girou 360, escapou da marcação do outro lado.
na tentativa do pé de ferro, Heitor abandonou, afasta a defesa do Avaí, rasga. A bola volta ainda para o Bugre. Vem pro campo de ataque, Camacho para Caio Dantas, escapa na marcação, Dantas tentou fugir de mais um, foi pro solo, nada. Pediu obstrução, a arbitragem entendeu que não. Lance normal. A bola fica de graça para o goleiro César Augusto. Tenta o lançamento direto para ataque. Vem na cobertura Diogo Matheus. Vai sair jogando de graça contra a qualidade para o time do Guarani. Diogo Matheus carrega, vem para a linha que divide o gramado, faz o passe para Matheus Bueno. Matheus Bueno tem Heitor do outro lado pedindo, prefere toque com Lucas Adel. Vai trabalhando de pé em pé. A bola chega em Camacho. Camacho para a chegada do Dantas. Dantas de primeira para Camacho. Camacho chama na tabela, tentou enfiar de bola para Ayrton. O passe foi muito forte. Ayrton não entendeu, pediu desculpas. Poderia ter disparado antes. Gentilmente pediu desculpas ao camisa 99 do Guarani. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. 10 minutos do segundo tempo em Florianópolis, Série B do Campeonato Brasileiro. 2. Guarani. Também 2. Central da Bola. Série A do Brasileirão, amanhã, abertura da 9ª rodada, tem Bragantino e Juventude, Fluminense e Atlético Goianiense. No domingo, clássico paulista na Neoquímica Arena, o Corinthians recebe o São Paulo. O Palmeiras joga na segunda-feira contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV. Júlio Nascimento. Vem Avaí pro ataque, bola lançada da grande área, pediu pênalti, a arbitragem não tá dando. Jogadores do Avaí pedem um pênalti, a arbitragem manda seguir. Contra-ataque do Guarani, a bola volta pela ponta esquerda, Ayrton lançado, tentou a finta pela ponta. Afasta a marcação, tira dali. Teremos o VAR. A arbitragem tá ali escutando a recomendação do árbitro de vídeo para saber se o árbitro está analisando o lance ou não. Analisando está, né? Resta saber agora se será necessária a intervenção do árbitro ou não. E o jogador do Avaí está caído, Lupe. É o camisa número 7, o Igor, né, que marcou os 2 gols da equipe do Avaí. Ele está caído na área. Ele é muito rápido e ele dominou a bola com o joelho e ganhou na velocidade. Só que eu senti que ele dobrou as pernas antes de cair, mas tem um braço nas costas do Pedro Henrique. O VAR está analisando o lance, o jogo está parado. E até uma insegurança, né, Carlão? Por aquilo que você falou, os 2 zagueiros estão amarelados, né? Esse então o Pedro Henrique não chegou confiante pro lance também. Mas ele esperou, ficou muito evidente que ele esperou o contato, né? Agora, o que atrapalha, assim, esse corpo pelas costas, ó. O lado esquerdo do jogador do Guarani, o braço esquerdo, o ombro ali, ele pega nas costas. Eu não daria o pênalti, eu acho um lance muito interpretativo, ele espera. Ele diminui a passada, sabendo que o jogador do Guarani ia encostar. Pra mim, lance normal. Aí ele tá chorando, o Igor, acho que hein? deslocou o ombro, né? Isso aí dói uma barbaridade. Eu nunca desloquei. Dói. Poxa, e pra colocar no lugar, então? E frustrante, né? Porque ele fez dois gols. Ele vai tentar colocar no lugar. Deus me livre. Corta isso aí, então. Ainda bem que 13 minutos do segundo tempo. Ele fez 2 gols e tá assim. Nesse duelo com o Heitor e com o Lucas Adel, tá dando um baile no lado esquerdo do Guarani, né, Lupe? Tá dando um baile. Ele é muito rápido. O Igor, por onde ele passou, ele foi artilheiro. Ele foi artilheiro na Ferroviária. Ele foi artilheiro do Criciúma. Só no Ceará que ele não conseguiu ter um bom desempenho. Mas aparentemente colocaram no lugar. Ele tá tentando voltar. Dói, hein? 13 do segundo tempo, dói demais. Não vai voltar, não. Ih, vai pro VAR. Eita. VAR em ação, 13 minutos do segundo tempo, possível pênalti para o Avaí. Guarani fez 1-0, o Avaí empatou, Guarani fez 2-1, o Avaí empatou e agora a possibilidade da virada do Avaí mediante um possível pênalti. Vamos ver o que o árbitro vai achar. A opinião do nosso comentarista é que não foi. Eu não daria. O Antônio Lupe também não daria. Eu não falei nada. Eu falei que ele dobrou as pernas, mas tem uma carga nas costas. Entendi. Eu acho que houve a carga, mas não foi. Ele espera muito contato, né? Agora, o que joga contra o jogador do Guarani é que ele chega, o braço esquerdo dá realmente um tranco no Igor. Acho que esse tranco não foi o suficiente para derrubar, mas o árbitro, por ter ido ao VAR, pode interpretar diferente. Geralmente, quando vai pro VAR, é difícil mudar. Né? É difícil não mudar, aliás. Vamos analisar então, esperar a arbitragem. Olha, é um lance que vai gerar muita reclamação do Guarani se for marcado o pênalti. Ele dobra a perna, mas tem um contato na coluna aqui, ó, aqui embaixo, ó, perto do cox, aqui, ó, do Pedro Henrique. Eu tô na dúvida.
Vamos analisar. Na Europa isso não é pênalti, tá? Nunca. Mas no Brasil... Ele diminui muito a passada, ó. Ele diminui muito a passada esperando o contato. A verdade era o que ele queria, né, na realidade. E o jogador do Guarani... É porque ele não chegaria equilibrado no lance, né? Foi o que o Lupe disse, ele é muito rápido. Então ele cedeu totalmente o corpo ali pro Pedro Henrique. E o pênalti está marcado. Pênalti marcado pro Avaí. E agora resta saber se o Pedro Henrique será expulso ou não, né? Qual será a avaliação do árbitro em relação ao lance? Porque ele impede ali a finalização, né? Já que a arbitragem está avaliando o pênalti. Ele impede a finalização ali do Igor. Confesso que eu tô com o Carlão, não achei pênalti não. Não achei pênalti. Ele diminui muito a passada, né? Agora, não deixa de ser um lance interpretativo, né? O árbitro entendeu diferente, tanto é que no primeiro momento ele não dá o pênalti, né? Aí o VAR chamou. É, o famoso pênalti de VAR. E daqui a pouco vem o William Potker aí, Lupe. Camisa número 10, daqui a pouquinho no Avaí, no lugar do Igor, né? Que teve que ir pro vestiário por conta do ombro que acabou sendo deslocado justamente nesse lance que ocasionou o pênalti para o Avaí. Pênalti marcado pelo VAR, em Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte, confirmado pelo Bruno Mota Correia, que é o árbitro de campo. Jogadores passam confiança ali pro Vladimir, camisa número 89. O pênalti está marcado, João Paulo, camisa 19, e vem pra bola. E só confirmando a alteração, o Igor vai embora com a 7-10. Potker, atacante, está no jogo. William Potker então em campo, Igor com 2 gols foi embora, o Avaí tem a chance da virada. Tem a chance da virada a equipe havaiana. E o Igor foi valente, né? Foi guerreiro ali, tentou. Mas realmente, jogo, né? realmente Fez não 2 deu. gols e sofreu pênalti. É, o grande nome até aqui, né? O carrasco do Guarani até aqui em campo. Vladimir do gol, ele que conhece tão bem a meta da ressacada. Defendeu o Avaí por muito tempo, Vladimir, jogador experiente. Conhece bem o João Paulo, né? Jogou com o João Paulo por muito tempo também, bem lembrado pelo Antônio Lupe. Tem agora a chance da virada, o time do Avaí. Autorizado, João Paulo, Vladimir, o João Paulo, Vladimir, o João Paulo, autorizado, João Paulo vem pra bola, Vladimir do gol, João Paulo na bola, Vladimir do gol, João Paulo na bola, na casinha! Gol! Do Avaí, João Paulo! Avaí! Cobrando o pênalti, 17 minutos do segundo tempo. João Paulo com muita tranquilidade desloca o Vladimir, coloca o Leão na frente para pular para a primeira posição provisória da Série B. Avaí 3. Avaí! Guarani 2. Detalhe do gol é seu, Lupe. Em nenhum momento o João Paulo olhou para a bola. Olhar fixo no Vladimir e bateu com muita categoria. Deslocou o goleiro do Bugre no canto esquerdo, mandou a bola para o fundo da rede. João Paulo, camisa número 19, vira o jogo na ressacada. Dá no placar lá em Santa Catarina. 3. Guarani 2. 18 minutos do segundo tempo, Carlão de Freitas. Agora o Guarani vai precisar correr atrás do prejuízo, Carlão. É, tudo aquilo que a gente tem falado da falta de confiança, a parte mental do Guarani abalada em virtude dos últimos resultados, da própria colocação dentro da Série B, elas vieram à tona nessa etapa complementar. A partir do lance do Heitor, com 3 minutos, o Guarani caiu de ponta cabeça, o empate do Avaí, consequentemente a virada. Agora fica a expectativa, como que o Guarani vai retomar? Se essa força mental será recuperada, junto com essa força mental, a parte técnica também, para reequilibrar as ações, porque no segundo tempo ele é dominado, está sendo dominado pelo time de Florianópolis. Guarani tenta vir para o campo de ataque, mais um passe errado, recupera o time do Avaí, William Potker, de frente para o gol, a arbitragem está marcando a falta. Acabou marcando o puxão ali do William Potker, essa jogada dele é muito perigosa, atenção nessa jogada de velocidade e explosão do Potker, né, Lupe? Ele que ficou muito tempo fora dos gramados por conta de uma grave lesão e aos poucos está voltando, né? Tanto é que começou no banco de reservas, ele puxou o zagueiro do Guarani, falta já cobrada. Domina o time do Guarani, sai jogando pelo campo de defesa, a bola solta com Bruno Oliveira. Caçado, Bruno Oliveira foi pro solo, é falta nele. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva.
Sai jogando o time do Guarani pelo campo de defesa, Camacho entrega a bola pela ponta direita para Diogo Matheus. Diogo Matheus tenta a cavadinha para o campo de ataque na linha de fundo, sobe de cabeça, afasta a marcação, tira dali. Lateral marcado é para o Guarani fazer a cobrança pela ponta direita do campo de ataque. Bruno Oliveira, movimento, entrega para Ayrton para Bruno Oliveira, passagem do Diogo Matheus pela ponta direita. Bruno Oliveira se atrapalhou com a bola. Se atrapalhou em relação ao Giovani. A bola bateu no Bruno Oliveira, se perdeu em lateral, tá ganhando o arremesso a equipe do Guarani. E o Giovani tá lá cobrando o cartão pro Bruno Oliveira e foi atendido, camisa 8 da Avaí. Foi atendido porque o Bruno Oliveira, após não dar a bola pro adversário, acabou chutando ela quando já tinha saído. Amarelo pro Bruno Oliveira, mais um cartão pro Guarani. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 20 minutos, 20 do segundo tempo na ressacada Série B do Campeonato Brasileiro. Avaí 3, Guarani 2. Central da bola. Do Scheibe. Nesse duelo de opostos na ressacada, com esse gol, o Guarani volta a figurar na lanterna do campeonato, 4 pontos ganhos. Já o Avaí assume a liderança da competição momentaneamente, vai a 20 pontos. O G4 da Série B tem Avaí, América Mineiro, Operário e o Goiás. Futebol, vamos CBN. Pode ligar que aqui tem jogo. 21 minutos do segundo tempo. Vem pro campo de ataque o time da Avaí. Bola solta pela ponta esquerda do campo de ataque. Abertura de bola para Mário Sérgio. Mário Sérgio domina em contra a marcação do João Vitor. Puxou lado esquerdo do campo. Vai tentar o cruzamento. Ele faz a abertura de bola para a chegada do Garcês. Garcês cercado por 2 jogadores. Recupera o Guarani na sequência. Recebe a falta. O João Vitor, o jogo tá parado, não, lateral, de graça, é pro Avaí. Avaí sai jogando para Zé Ricardo escapa da marcação do primeiro, trabalhou pela ponta, tentativa agora com Mário Sérgio. Mário Sérgio trabalhou, soltou no apoio com o Zé Ricardo, tentou a cavadinha na grande área para Potker, invadiu a grande área, Vladimir vem para fazer a defesa, fica com ela. Não sei se fisicamente ou emocionalmente, o Guarani parou, Antônio Lupe. Parou, defensivamente o Guarani já não tem mais força mental para tentar anular as jogadas de ataque do Avaí. O Potker saiu anos-luz atrás do defensor, chegou na frente, para sorte do Bugre, o Vladimir estava atento. Domina, Caio Dantas vem pro campo de ataque, Guarani tenta a resposta. Caio Dantas domina, escapa da marcação no primeiro, trabalha por dentro para Matheus Bueno. Matheus Bueno domina, escapa da marcação, vai pedindo do lado direito, o Diogo Matheus recebeu, entregou para João Vitor. João Vitor tem a passagem do Diogo Matheus, pedalou para cima da marcação, entregou para Diogo. Diogo puxou para linha de fundo, pé esquerdo na bola, ameaçou o cruzamento na primeira, tentou na segunda, desvio de cabeça, a bola vai para fora. Ganha o escanteio, o Guarani vem aí a bola parada, Lupe. O sistema do Avaí também tá batendo cabeça. Agora foi a vez do Jonathan Costa com o goleiro César Augusto. De graça, o Guarani ganha um escanteio. É pelo lado direito, Bruno Oliveira na bola. Escanteio marcado para o Guarani fazer a cobrança pelo campo de ataque. 22:30 do segundo tempo. Bruno Oliveira, ele quem vem para a bola, levantamento fechado, direto para fora. Tiro de meta, Carão. Voltou a ser o Guarani das últimas partidas, né? O Guarani que hoje é o lanterna do Campeonato Brasileiro. O erro do Heitor arrebentou a equipe emocionalmente. Isso acaba impactando também na parte técnica, na parte física. Tanto é que o Avaí está ganhando todos os duelos. O próprio Potker, mesmo fora de ritmo, vai ganhando na velocidade dos zagueiros do Guarani. É um momento para, alguma liderança dentro de campo chegar. Vamos, rapaziada, ainda dá tempo, mas o Guarani despencou nessa etapa complementar. Júlio. Pois não, Lupe. Daqui a pouco Luan Dias e Reinaldo no Bugre. Luan Dias voltando, né? Foi uma fratura no dedo, né, Lupe? Isso, no jogo contra o Botafogo. Na verdade, foi a última vez que o Guarani venceu um jogo, né? Deixa eu pegar aqui que eu tenho 5 rodadas, então, né? 11 de maio. Pouco mais de um mês. É isso. Hoje é dia 14, foi no dia 11 de maio, 2-0 em cima do Botafogo. Ele e o Caio Dantas, né, saíram machucados. 24 minutos do segundo tempo. Luan Dias é o cara certo, Carlão, para esse momento? É um cara que vai tentar segurar a bola, dar um pouco mais de personalidade a esse meio campo do Guarani, articular melhor, né? O Guarani recuou demais, está muito vulnerável, né? Com o Luan Dias, vamos ver
se ele coloca em prática toda a qualidade dele e a partir do Luan Dias os atacantes também funcionarem, porque o Guarani caiu demais. No primeiro tempo nós falávamos do setor ofensivo, mas nem a parte ofensiva está funcionando neste segundo tempo. Pois não, Lupe. Confirmando, saiu Bruno Oliveira com a 40, entrou Luan Dias com a 10, saiu 30, Ayrton, entrou 20, Reinaldo. 10, Luan Dias e 20, Reinaldo, estão no jogo. Fábio Scheibe, a participação do ouvinte também, Fábio. O Bruno Henrique tá mandando mensagem aqui, né, de Campinas. Tava animado com o Guarani no começo da partida, mas agora desanimou. Quem também manda mensagem pra gente é o Antônio Fazoli, de Mogi Guaçu. Time cansou nesse segundo tempo, caiu demais, parte mental vulnerável. Quem também tá ligado aqui é nosso colega jornalista Pedro Lino, curtindo o sonzão da CBN, mandando um abraço a todos aqui, viu, Júlio? E vem pro ataque, Heitor, levantamento na grande área, afasta a marcação, tira dali, grande abraço pro Pedro Lino. Tá cestando, hein? A bola vai sobrando pro time da Bahia, afasta a marcação da primeira tentativa, rebote do Bugre. Volta a bola pela ponta direita para Diogo Matheus. Diogo Matheus vai cruzar na grande área, levantou, desvio na primeira trave do João Victor. Direto pra fora, tiro de meta, Lupe. Tem dia que é complicado. Tem dia que é de noite. E o Pedro Lino, até agradeço, mandou aqui o público e renda lá de Avaí muito e obrigado. Guarani. Público total, 6.719 torcedores. 6.719 torcedores, o público total, para uma renda de 154... Tá caro o ingresso, hein? R$154.677. 6.719, 154.677 a renda do jogo. Fábio Scheibe ficou revoltadíssimo com o público, viu? Eu tô revoltado com a renda. Brigando pela liderança, 6 mil pessoas na ressacada. Ah, mas sexta-feira, 9 horas da noite. Vou fazer o quê? Vai em Floripa sair na night? Claro. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 26 minutos do segundo tempo na ressacada, Florianópolis Série B segue... Avaí! 3. Guarani! 2. Central da bola. Fábio Scheibe. Mais cedo, o Santos conheceu a 4ª derrota seguida na Série B. Perdeu por 1-0 para o Operário no Germano Krieger, lá em Ponta Grossa. Amanhã, o até então líder América enfrenta o CRB. A Ponte Preta encara o Novo Horizontino e o Ituano pega o Paysandu. Futebol Globo CBN. E vem Guarani pro campo de ataque, abertura de bola do Camacho na ponta direita para Diogo Matheus. Contra a marcação de 2 jogadores, Diogo Matheus recuou, soltou para João Vitor, pintou cruzamento de qualquer jeito, a bola reboteada, voltou para Camacho, batido de longe. Vai direto para fora, tiro de meta marcado, Lupe. Torto e desequilibrado, ficou com a sobra, dominou na coxa e mandou longe da meta defendida pelo César Augusto, que vai colocar a bola em jogo. O Avaí vai vencendo de virada 3-2. Ô, Júlio, achei que o Fábio Scheibe ia falar assim: pô, mas não tem nada pra fazer lá em Floripa, tem que ir no jogo, pô. A noite de Floripa é fraca. Fraquinha a noite de Florianópolis, né? A Ilha da Magia. A Ilha da Magia. Você sabe por quê, Fábio Scheibe? Não, conte-me Depois mais. eu te conto. 27 minutos do segundo tempo. 3-2 pro Avaí. A bola vai sobrando pro campo de ataque do Guarani. Tentativa com Caio Dantas, afasta a marcação. Completa na sequência, Heitor. De graça, a bola volta de primeira. O Avaí domina com o João Paulo. João Paulo tentou a abertura para William Potker, foi pro solo. Recebeu a falta, o jogador do Avaí. O Garcia estava no lance. A arbitragem está marcando a falta do Pedro Henrique, Lupe. E o Pedro Henrique tem que ficar muito atento. Já fez o pênalti, tem cartão amarelo e tá fazendo falta adoidado. Camisa número... Na verdade não foi o Pedro Henrique, não. Foi o Diogo Matheus. Peço perdão pro Pedro Henrique, mas fez o pênalti. O Diogo Matheus fez a carga em cima do Garcês, camisa número 11. A falta pro Avaí é de longe. O Vladimir tá bravo. 28 minutos, Futebol Globo CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. 28 minutos do segundo tempo. Falta marcada para vai fazer a cobrança pela ponta esquerda. Giovani e William Maranhão. Os dois na bola. Giovani tá dizendo que vai aprontar alguma coisa lá na grande área. Fez algum sinal. O Zé Ricardo se movimentou. Giovani.
Ele que vem pra falta. Potker tá na área. Giovani, jogada ensaiada pela ponta direita. Marcos Vinícius levantou. Afasta a defesa do Guarani, tira dali. A bola fica com o time do Bugre. Volta com o Landinhas. O Landinhas penteia a bola, soltou pelo campo de defesa para a chegada agora do Matheus Bueno para Lucas Adel. Lucas Adel, zagueiro cruel, entregou pela ponta direita na lateral do campo para Pedro Henrique. Pedro Henrique para Lucas Adel. Ele movimenta a bola de zagueiro para zagueiro, vai trazendo para o campo de ataque. Se movimenta o Guarani. Heitor pede do outro lado, recebeu. Heitor dominou. Devolução, vem pelo campo de defesa, é para Lucas Adel, mais uma vez, soltou para Pedro Henrique levanta a cabeça, se apresenta o Landias, pede bola no centro marcado, o jogador João Pedro prefere segurar e vem carregando a bola pelo campo de ataque, soltou para Matheus Bueno para Lucas Adel tem pressa, soltou para a chegada do Reinaldo, lado esquerdo do campo, o Reinaldo dominou, trabalhou, soltou, devolveu por dentro para Matheus Bueno, levanta a cabeça, tenta a jogada para Diogo Matheus, de cabeça, Diogo Matheus empurra para ninguém. A bola volta de graça, tem contra-ataque, o time da Avaí, William Maranhão dominou, soltou pela ponta esquerda, escapou da marcação do primeiro, boa bola, jogada para o William Maranhão, lado esquerdo do campo, pediu pote, da grande área, levantamento para ele, a bola passa por todo mundo, vai sobrando para Marcos Vinícius, tocou para João Paulo, vem na cobertura, defesa do Guarani, Caio Dantas, lá no campo de defesa, ajuda Caio Dantas, batalha pela bola, briga, ganha, e a arbitragem está marcando a falta. Jogadores do Guarani não entendem porque queriam ali a vantagem, mas a arbitragem entendeu que não, Lupe. O Caio Dantas ficou com a sobra, a falta foi no Reinaldo. Só que depois todo mundo parou porque o árbitro teve ali o som do apito, né? Mas depois a falta foi paralisada e tem mudanças no Avaí. 99 tá entrando, 99 é o Ademilson, camisa número 99, e o 28. O 28 é o Ronaldo Henrique. 28, o Ronaldo Henrique entra na vaga do meia dúzia do William Maranhão. O William Maranhão tá fora com a camisa número meia dúzia. Entra o Ronaldo Henrique com a 28. E tá saindo também o Giovani. Assustei, hein? Tá saindo o Giovani com a camisa de número 8. E entra então o 99, Ademilson. São as alterações do time da Bahia para o segundo tempo. Marcelo Abreu quase matou o Lupe do coração aqui. A bola vai sobrando para o campo de ataque. Vem Guarani. Tocou João Vitor para Caio Dantas. Caio Dantas tentou a movimentação. Afasta a marcação. Tira. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. 31 minutos, 31 do segundo tempo. Na ressacada segue. Avaí 3. Guarani 2. Central da bola. E na NBA parece que o título vai ficar para o quinto jogo. Finalzinho do segundo quarto, o Dallas vai batendo Boston Celtics por 54-30. O próximo duelo acontece na segunda-feira, lá em Boston, na casa do Boston. Boston precisando vencer para conquistar a NBA. Pode ligar que aqui tem jogo pra você. A bola vai sobrando pro time da Avaí pelo campo de defesa. Sai jogando com o Ronaldo Henrique. Ele entrega a bola pela ponta esquerda. Tenta a devolução pra Garcês. Protege a bola. Na sequência recebe a falta o Ronaldo Henrique. Ele que é ídolo de Tony Kroos. Isso! Segundo o nosso companheiro lá de Recife, né? Mas foi essa história? É que alguém bem sacana pegou uma entrevista do Tony Kroos e colocou uma simulação, né? Ele falando em alemão. Ele falando em alemão e o cara traduzindo por cima, falando que ele tem um jogador que ele acha sensacional, que joga no esporte. Viralizou. Na segunda divisão e tem um apresentador lá que caiu. Aí o Arena dos caras lá em Pernambuco, na Recife. O Arena... Quando ele jogou na Ponte, ele já veio com esse cartaz, né, do Tony Kroos, né? Não, mas na Ponte ele teve problema muito da questão jogou praticamente, do peso, né? também, 32 minutos do segundo tempo, o Avaí vence 3-2, a equipe do Guarani. Guarani vem para o campo de ataque. Pedro Henrique, lançamento para Reinaldo, em velocidade, não consegue domínio Reinaldo. A bola fica de graça, volta para o Guarani. Guarani tem pressa. Lucas Adel entrega para Heitor pela ponta esquerda. Heitor domina, soltou na metade do campo para a chegada do Matheus Bueno. Matheus Bueno para Lucas Adel. Lucas Adel levanta a cabeça, vai tentar a inversão. Devolução vem com o Matheus Bueno. Do outro lado pede o Pedro Henrique desesperadamente. Recebe Pedro Henrique, acelera, vem para o campo de ataque. Reinaldo ameaçou na primeira. Pedro Henrique prefere o passe por dentro para a chegada do João Vitor. Recebe a falta, o jogo está parado.
Falta marcada é pro time do Guarani, não desiste, o Guarani tá buscando o gol de empate, Lupe. Tenta, dessa vez foi com o João Vitor, ele fez o drible de corpo pra cima do Mário Sérgio, que fez a falta, reclama, mas a falta foi marcada e é a favor do Bugre, que já cobrou rapidamente. E vem Bugre pro campo de ataque, trabalha pela ponta direita, tentativa do passe na primeira, não deu certo, Luan Dias, e começa e vem com o Pedro Henrique para Matheus Bueno, Matheus Bueno domina, sempre liderando o início das jogadas, tentou o passe para Caio Dantas, forte demais. Aí forçou demais o Matheus Bueno. Daí o Guarani começa a ficar um pouco sem repertório para esse final de jogo, né, Carlão? E esse passe em profundidade, esse passe mais apurado, o último passe, né, como a gente fala na gíria do futebol, ele tem que sair dos pés do Luan Dias. Ele é o cara para articular, ele é o cara para organizar, para colocar os atacantes do Guarani em situação clara de gol, não do Matheus Bueno. O Matheus Bueno é um bom jogador, mas não tem essa característica, muito menos essa qualidade. Então, esse último passe, essa jogada, ela tem que sair necessariamente de um cara que tem essa condição, que tem essa qualidade. E até aqui, quem tem essa qualidade é o Luan Dias, apesar de não ter brilhado ainda com a camisa do Bugre. Mexe. Vai, Lupe. Matheus Bueno, 18, vai embora. 8, Marlon tá no jogo. E o Matheus Bueno foi direto conversar com o quarto árbitro, inclusive neste momento conversando. Muito bravo o Matheus Bueno com a arbitragem por conta do pênalti. E vem para ataque o Guarani. Marlon lançado na grande área, invadiu, tocou pela ponta esquerda, pediu o Reinaldo. Marlon ainda eles, trabalhou, devolveu para Heitor. Não tem o pé esquerdo, tem que puxar para o pé direito. É isso que ele faz. Luan Dias entregou para Heitor. Heitor de primeira para Marlon. Marlon pela ponta, vai tentar o cruzamento na grande área. Executou, levantou para Caio Dantas, tentou girar. A bola tá viva ainda no campo de ataque do Guarani. Voltou para Diogo Matheus, bateu pra fora do gol. Desviada, vai embora, escanteio. Olha o Bugre no ataque, Lupe. Tentando o empate, a bola acabou sobrando pro Diogo Matheus de fora da área. Não caiu no pé bom, caiu no pé esquerdo. Pra sorte do jogador do Bugre, ela desviou no meio do caminho. Tem escanteio Guarani. Escanteio marcado para o Guarani fazer a cobrança lá pelo campo de ataque. Vem para o ofensivo Bugre. Lado direito do campo, Diogo Matheus. Ele quem vem para a bola, Diogo Matheus. Pode pintar na bola parada, a oportunidade do gol de empate. Diogo Matheus cruzou por baixo, afasta mal Potka. Manda mais uma vez para escanteio. Vem novo cruzamento na grande área. Diogo Matheus agita com carinho. A dona Lilian vai lá. Guarani. Ela não... Agora ela pediu desculpa. Ela é brava. Ela viu que ela estava exagerando. Novo escanteio. Lá vem Diogo Matheus para a bola. Bom lançamento na metade da área. Afasta a marcação, tira dali. Rebote do João Vitor, chutou de qualquer jeito. Tira a defesa do Avaí. Diogo Matheus briga pelo rebote. A bola fica viva lá pelo campo de defesa. Potker, muito inteligente, muito calmo. Agora o William Potker soltou pela ponta esquerda. Coloca a bola para Ronaldo Henrique. Chapéu trabalhou de primeira do outro lado. Boa jogada. Vem velocidade com Ademilson. Foi pro solo receber a falta. O jogo tá parado, Ademilson. Para a loucura de Marcelo Cordeiro, professor do Guarani. E um novo técnico do Guarani, quando vem, o Lupe? Provavelmente tem que ser anunciado amanhã, né? Porque o Marcelo Cordeiro, ele não conseguiu... Na verdade, até conseguiu no primeiro tempo, né? Mas tudo indica que um novo técnico deve ser contratado para o jogo contra o Ituano. A diretoria vai se reunir após essa partida para definir o futuro. O Pintado foi contactado, mas ainda... Está ainda na análise. Ainda não logrou êxito. Domina para o campo de ataque, lá vem o Avaí, tentou Potker por dentro, afasta a marcação do Guarani, vem com Camacho. Recuperação de bola do Camacho, limpa o lance para cima do Ronaldo. Entregou para Diogo Matheus para Pedro Henrique, para Lucas Adel. Lá vem ele, Lucas Adel, iniciando a jogada, tenta acelerar, boa bola pela ponta esquerda para Marlon, foi pro solo, é falta nele. Foi atropelado agora o Marlon pelo Marcos Vinícius, e agora o Caio Dantas se desentende com o João Paulo. Caio Dantas reclama que foi atingido pelo João Paulo. A arbitragem pede calma. Tem que ter calma nesse momento, segundo o Bruno Correia Mota, viu, Lupe? A cada calma que ele pede é um cartão que ele distribui, né? Porque no lance, lá no primeiro tempo, toda vez que tem confusão, ele começou a ficar gritando calma. E o João Paulo deu uma cotovelada ali no jogador do Guarani, hein? Se chamar o VAR, é pra expulsão. Pelo menos eu fiquei com essa impressão. 37 minutos. E o jogo, Carlão, 3-2, Avaí. O Guarani vai pro desespero, né? Aquela pressão do Avaí não existe mais, o Avaí recua um pouquinho, tenta sair nos contragolpes, tem jogadores com essas características, né? O Potker, o próprio Admilson, mas o Guarani vai pra cima, sem tanta organização, no desespero, muita briga, muita intensidade e comprometimento, isso a gente não pode negar, o Guarani está comprometido com a causa nesta noite jogando em Floripa, pode até sair o empate na base do desespero, mas... pode empatar, sim.
E a arbitragem vai chamar jogadores para conversar lá. Pelo menos até o lance do Marlon com o Marcos Vinícius, eu tinha achado um lance para falta, mas a arbitragem, pelo visto, não entendeu assim, né, Lupe? Não vi cartão para ninguém. Não, eu não vi cartão para ninguém. Ele esperou um pouquinho ali a decisão do VAR também. Mas jogada normal na visão dos responsáveis pelo apito. 39 minutos do segundo tempo, o Guarani vem para ataque, bola solta pela ponta esquerda. Para Matheus Bueno, tentou fazer a finta, a bola bate na marcação, se perde em lateral. Arremesso está marcado, vem para posse de bola a equipe do Bugre. Recuando, trabalhando lá atrás. Vai sair jogando o Guarani. Bola solta para a chegada agora do Lucas Adel. O Lucas Adel trabalhou na metade do campo para Camacho. Camacho para Pedro Henrique. Pedro Henrique domina, vem carregando. Solta a bola para Diogo Matheus. Diogo Matheus por dentro para Camacho. Camacho dominou. Escapou na marcação do primeiro. Soltou para Pedro Henrique. Pedro Henrique para Lucas Adel. Lucas Adel dominou. Soltou para Caio Dantas. Caio Dantas de primeira pela ponta esquerda para Marlon. Marlon do outro lado para Reinaldo. Recebeu a falta, pediu a falta. Tinha vantagem Tinha a possibilidade da vantagem, mas entendeu que a falta seria mais negócio, por isso tem falta o Guarani. Vem pro ataque o Bugre, Lupe. E a falta foi do Marcos Vinícius, camisa número 63, lateral direito pra cima do Marlon. Marlon entrou bem no jogo, tá sendo caçado em campo. É falta para a equipe do Guarani pelo lado esquerdo, são 3 jogadores na bola. E só para animar um pouquinho o Fábio Scheibe, teve uma errata no público, tá? Em vez de 6.719, foram 7.719. Melhorou. Pô, já mudou bastante. Quem que mandou a primeira errada aí, Lupe? Não precisa nem falar, 40 minutos do segundo tempo, 3-2, Avaí contra o Guarani. Vem bola na grande área. É a oportunidade da equipe do Bugre na bola parada, Heitor e Luan Dias. São os candidatos, mas veio o Marlon, a batida desviada, afasta a marcação do Avaí, tira dali, Ronaldo tenta sair jogando, a bola fica viva pro Guarani, recupera o Bugre, na ponta direita, Luan Dias tentou, persistiu, a bola voltou de longe, pega César Augusto, mas não tá valendo mais nada. Luan Dias arriscou de longe, tá bravo, camisa 10 do Guarani, o jogo tá parado, o posse de bola é pro Avaí, Lupe. O camisa número 10, o Luan Dias, quando ele perdeu a bola, ele acabou fazendo a falta em cima do Marcos Vinícius antes da finalização. Por isso, falta a favor do Avaí no campo de defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 41 minutos do segundo tempo, 41 jogados. Etapa final em Ressacada, em Florianópolis. Avaí 3, Guarani 2. Central da Bola. Amistoso internacional nos Estados Unidos, a Argentina, campeã do mundo, vai batendo a Guatemala por 4-1. Estamos nos instantes finais desse duelo, que é preparatório para a Copa América. Lembrando que a Argentina faz o jogo de abertura da competição da Copa América na próxima quinta-feira contra o Canadá. Detalhe, a camisa e uniforme da Argentina, as coisas mais lindas, um tom royal, azul royal. E com esse pet de campeão mundial no meio, fica mais deslumbrante ainda. Futebol do CBN. CBN Buenos Aires tá precisando de âncora lá. Plantão lá, vai ficar amor, hein? Vai jogando o time do Guarani, bola solta para campo de ataque, lançamento na ponta esquerda, afasta a marcação, é isso aí, Marcelo Abreu. Bota a ordem na casa, a bola volta para Caio Dantas persiste, tenta, é fiada de bola, afasta a defesa, ela vai e tira dali. Posse de bola fica para um time do Leão, pelo campo defensivo, afasta a marcação de qualquer jeito, sobe o Lucas Adel, entrega na metade do campo para Camacho, Camacho divide, Lucas Adel recupera, com calma, trabalhou, soltou pela ponta esquerda, pede bola, o time do Guarani vem para ataque, o Bugre, Lucas Adel trabalhou, soltou pela ponta esquerda no comando para Marlon, Marlon largou, soltou, passe errado. Luan Dias, ficou bravo. Tem alteração do Guarani, Lupi. A quinta e última do Marcelo Cordeiro, Diogo Matheus com a 13 foi embora, entrou 7, Lucas Paraíso tá no jogo. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar que aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Avaí vem para o campo de ataque, bola solta na ponta esquerda para Ademilson. Ademilson faz o corte, recupera a bola o time do Guarani. Tenta sair jogando o Luan Dias. Arbitragem marca falta marcada ali para cima do Lucas Paraíso. 43 minutos, vai pro tudo ou nada o Marcelo Cordeiro, Carlão de Freitas. Vai pro tudo ou nada, os acréscimos já serão divulgados, mas eu não entendi essa alteração, porque o Heitor permanece do lado esquerdo, ele abre mão do Diogo Matheus, passa o Heitor aqui pra direita, mesmo restando poucos minutos, né, ele colocou o João Vitor aqui
do lado direito, mas põe o João Vitor do lado esquerdo e o Heitor, que é da posição aqui do lado direito, para ter um pouco mais de alternativa por aquele setor. Guarani vem para ataque, bola solta na ponta direita, João Vitor dominou, soltou para Pedro Henrique vai tentar o cruzamento na grande área, executou para Reinaldo de cabeça para Caio Dantas, dominou, matou no peito, Caio Dantas puxou para a esquerda na bola, bateu pro gol, trava, a defesa da Avaí tira. Afasta o perigo, tira dali. A bola volta para o time do Leão, tenta puxar o contra-ataque, Ademilson, lançado, tocou, Ademilson na tabela, na velocidade, aposta a corrida, a bola sai. Se perde a lateral, a bola sai pelo campo de ataque da equipe do Avaí, a bola volta para o Guarani. 44 minutos, é pro tudo ou nada o Bugre. Guarani com esse resultado, já informou o Fábio Scheib, fica na lanterna do campeonato, lembrando que o Guarani foi para o intervalo vencendo o jogo por 2-1. 2 gols, Avaí no segundo tempo para a virada, Avaí vai por enquanto para a liderança do campeonato. Vem para ataque o Bugre, lançamento para Heitor, vai bater pro gol, para fora! Tentou se redimir do segundo gol, mandou uma bomba. A bola foi para fora, Lupe. Do jeito que a bola veio, ele emendou. O Heitor caiu na perna boa, na perna direita, mas estava muito longe, o chute foi forte. O César Augusto apenas acompanhou a saída da bola pela linha de fundo, tiro de meta para o Avaí. 44 minutos no segundo tempo, 44 minutos. 3-2 para o time do Avaí contra o Guarani. Próximo jogo do Guarani, Lupe, terça-feira, né? Terça-feira, 7 horas da noite, contra o Ituano no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Falta marcada para Avaí fazer a cobrança pelo campo de ataque, Ronaldo Henrique ganha tempo. Deixa ali para o João Paulo cobrar, que deixa para o Zé Ricardo, 8 minutos. Tá apontando o árbitro, né, Lupe? Confirmando. 8 minutos de acréscimos. Vamos até 53 minutos de jogo na ressacada. Vem o Avaí, bola solta no ataque, afasta a marcação, tira dali. A bola volta pela ofensiva, domina João Vitor escapa da marcação no primeiro, recua mal. Heitor deixa passar, a bola fica de graça para Lucas Adel, que vai recomeçar. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 45 do segundo tempo. Na ressacada segue. Avaí. 3 para Avaí. Guarani. 2 para o Bugre. Central da bola. Eurocopa, no jogo de abertura nesta tarde, a Alemanha fez 5-1 na Escócia. A Alemanha está jogando em casa, jogou lá em Munique. Amanhã tem Hungria e Suíça às 10 da manhã, Espanha e Croácia à 1 da tarde e às 4 horas a Itália enfrenta a Albânia. Júlio Nascimento. Vem Guarani pro ataque, Marlon lançou, Lucas Paraíso afasta a marcação, tira a defesa da Bahia de qualquer jeito. Afasta o perigo. Lucas Adel fica com rebote, se atrapalha com a bola, Lucas Adel. Foi obrigado a colocar para fora, lateral marcado, é pro time da Avaí fazer a cobrança, a Avaí não tem pressa. Vai controlando o relógio também. O Avaí vai saltando para a liderança provisória da Série B do Campeonato Brasileiro com esse resultado. O Guarani segue na lanterna, vai aumentando para 6 o número de jogos sem vencer no campeonato. E aí na terça-feira é confronto direto, né? Terça-feira aí contra o Ituano, jogo inegociável para o Guarani. Resta saber agora se com técnico novo ou não. Vem o Avaí para o campo de ataque, lançamento, Ademilson faz o desvio. A bola volta com o João Paulo, chapéu em 2 jogadores, foi pro solo, é falta nele. Apelou Luan Dias. E que lance do João Paulo, Lupe. Jogada maravilhosa do João Paulo. Dominou no joelho, deu o chapéu para cima do Luan Dias. E o Luan Dias teve que fazer a falta para cima do camisa número 19 da equipe do Avaí. Luan Dias, mais um que está amarelado no jogo. Luan Dias voltando hoje. Ih, já está suspenso no próximo jogo. Tá brincando. Tá. E o Camacho tá suspenso? Que acaba de tomar cartão também, o camisa 14. Camacho... Não, Camacho não. Que fase, hein? A situação do Guarani é uma situação terrível. Terrível. Todo mundo descontrolado emocionalmente em campo. Jogadores errando demais. E agora o Luan Dias tem que ter calma para não deixar o time com um a menos nesses minutos finais. Falta marcada para o Avaí. O Potker pega muito bem de longe. Ronaldo Henrique também está pertinho da bola. 48 minutos, vamos até 53. Falta marcada para o time da Vai fazer a cobrança. Vladimir vai montando a barreira. Demora-se um pouco para a cobrança. A torcida da Vai fazendo festa. O time está saltando por enquanto para o primeiro lugar.
Júlio, Pois não. só uma correção. O Luan Dias não estava pendurado, tá? Só uma correção. Até porque acho que ele não teve nem tempo, né? Não, eu na minha papeleta aqui eu anotei errado. Peço perdão. Ronaldo Henrique bateu a falta na trave! Na trave, Ronaldo Henrique, uma bomba! A bola não entra. Rebote da Avaí, ainda insiste no ataque. Vem para recuperação de bola pela ponta esquerda. Cobrança de falta impecável. A bola explode na trave. Agora confusão em campo. João Paulo se desentende. William Potker, né? Se desentende ali com os jogadores do Guarani, Lupe. Recebe amarelo. Camisa número 10 do Avaí. Potker tá amarelado. Uma grande confusão pra cima ali do Luan Dias. E o Potker agora é contido pelos... Ih, puxou vermelho, hein? Ele expulsou o Potker. Pelo menos foi isso que eu vi ali, o cartão vermelho no braço do árbitro. Parece até que o Bandeira chamou a responsabilidade, né? Nossa, é expulso, né? Foi destemperado o Potker, né? O jogador do Guarani tentou acertá-lo. Não, ele puxou, mas ele puxou amarelo, tá? Pro Potker. Eu vi o amarelo também, Lupe. Mas aí depois ele guardou. O Bandeira chamou a responsa. O Bandeira expulsou o Potker, é isso? É isso. Olha lá, ele anulou e deu o vermelho. Com a ajuda do Bandeira. O Bandeira falou pra ele, anula esse amarelo e dá o vermelho. E o Potker está expulso, o Avaí vai terminar com 1 a menos em campo. São 3 minutos, um pouquinho mais que 3 minutos, pro Guarani tentar o gol de empate. Já vem o 4 do Avaí pra fechar a casinha. São minutos finais. E eu narrei Ronaldo Henrique, mas a bola na trave foi do Potker, tá? Ele mandou de canhota contra o gol do Vladimir, quase faz um golaço. O Potker na sequência foi expulso. Guarani vem para ataque, bola Guarani com a mais. Vai jogar os últimos 4 minutos com a mais. Vem o Bugre na ponta direita, lançamento agora para a chegada do Pedro Henrique. Pintou cruzamento da grande área para Caio Dantas, afasta a marcação, tira dali. Rebote é do Bugre, insiste, tem mais uma chance o Guarani. Lançamento na ponta direita, a bola não chega no Marlon. Recupera a Avaí, afasta de qualquer jeito. A bola vai sobrar mais uma vez para o Bugre. Lucas Adel domina, entrega para Pedro Henrique na ponta direita. Pedro Henrique atuando como se fosse um ponta direita. Pede a passagem dos jogadores. Pedro Henrique segurou, trabalhou, soltou para Luan Dias. Escapa na marcação no primeiro. Luan Dias tentou o lançamento para Caio Dantas, para Paraíso. Afasta a defesa do Avaí, tira dali. Rebote do Avaí que vai tentar puxar o contra-ataque. Ademilson disparou pelo outro lado, pediu bola. Recupera, agora limpo no lance. O jogador do Bugre foi muito bem o Camacho. Camacho entrega para a chegada do Lucas Adel. Lucas Adel na ponta esquerda. Lançamento do Guarani. Vem para ataque o time do Bugre. Vai tentar um levantamento na ofensiva. Trabalhou por dentro. Vai tentar mais uma vez. Lançamento do outro lado. O Guarani fica trocando passes. Heitor lançou. Reinaldo, cruzamento para Marlon de cabeça. Empurrou para pequena área. Pintou o gol. Afasta a defesa. Tira dali. Impressionante na pequena área. A bola estava entrando. Afasta, tira a defesa do Avaí, Lupe. Méritos pro Marlon, que acreditou na jogada, ele deu um toque de cabeça, jogou pro meio da pequena área, só que não tinha ninguém do Bugre por ali. Depois a defesa do Avaí tirou quase, o Guarani empata nos minutos finais da partida. Vem bola na grande área, tá no ataque ainda do Guarani. 51, quase 52. O árbitro prometeu até 53. João Paulo foi embora, vem bola na grande área, lançamento, afasta a marcação, tira dali. A bola volta, é pro time do Guarani pelo campo de ataque, tenta no lançamento. João Vitor invadiu, dominou na entrada da grande área. Ronaldo Henrique, soberano, afastou de qualquer jeito. João Paulo foi embora com a 19, entrou 4, Roberto no Avaí. Roberto ou Norberto? Roberto em campo. A bola volta pro time do Guarani pelo campo de ataque. Camacho na ponta direita. É tudo ou nada. Camacho, lançamento para a chegada do Caio Dantas nas mãos do César Augusto. E o que dá para extrair, Cailão, do jogo do Guarani de hoje, Cailão de Freitas? Principalmente o primeiro tempo. Eu acho que se há algo positivo neste Guarani de hoje, foi o primeiro tempo. Um time com força ofensiva, um time com o meio-campo bem ajustado. Segundo tempo, a coisa degringolou, principalmente depois do passe errado do Heitor, que originou o segundo gol. Aí foi o Guarani das últimas rodadas. Mas pelo que o time apresentou no primeiro tempo, seja com o Marcelo Cordeiro, seja com o novo treinador, dá confiança de que de repente pode extrair algo positivo deste elenco. Mais um. 53 minutos. O quarto árbitro sinalizou que tem mais um pro Marcelo Cordeiro, né? Vamos ver se o Bruno Correia tá em acordo com o quarto árbitro, porque já batemos 53. Tá de acordo. Confere, mais um.
Vamos até 54. 50 segundos para o Guarani tentar alguma coisa. Levantamento da grande área, Lucas Adel. Paraíso tenta de cabeça. Afasta a defesa da Avaí, corta. A bola volta para o Guarani, para Marlon. Marlon batalhou contra o Ademilson. Fez a falta, Marlon. Fez a falta, o Gilmar Dalpozo vibra. Como se fosse um gol ali na frente do Marlon, que recebe o cartão amarelo. Lupe. Eu desisti, tá? Tá bom. Eu não vou anotar mais não, porque não, tô mas perdido já. Foi uma falta de jogo e ele deu o cartão amarelo pro Marlon. Mais um. Eu já perdi as contas dos amarelos. Depois eu vou contar no pós-jogo. A bola volta pro campo de ataque do time da Avaí. Avaí não tem pressa, ele tá enrolando, né, Avaí? Tá na dele. Se eu não estiver errado, 12. Do Guarani, 9. Vai acabar o jogo na ressacada. Avaí não quer bater a falta. O time do Guarani fica desesperado com a arbitragem, reclamando. Foram 30 segundos só na batida de falta, hein? O Guarani fica desesperado com a arbitragem. Deixa passar, Vladimir. Fica com ela. Vai acabar o jogo. Apita o árbitro, aponta o centro do campo. Termina na ressacada. O novo líder, 3. O Lanterna, 2 para o Guarani. Júlio Nascimento. Derrota do Guarani, o 6º jogo. Sem vencer, o Guarani vai todo para cima da arbitragem. Marcelo Cordeiro em campo, Marlon tá em campo. Todo o time do Guarani vai lá conversar com o Bruno Correia. Muitas reclamações a serem feitas, Antônio Lupe. As reclamações principalmente por conta desses acréscimos, né? Que o Avaí, no finalzinho do jogo, valorizou ali o tempo. Tanto é que você narrou muito bem que para cobrar uma falta, o Avaí demorou cerca de 40 segundos e aí o árbitro acabou finalizando a partida. O Guarani permanece na lanterna da competição e chega ao 6º jogo sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Situação preocupante do Bugre na 2ª divisão do futebol brasileiro, Júlio. Pois é, depois de um primeiro tempo, né, Carlão de Freitas? O Guarani, um primeiro tempo bom, vencendo. Sim. O Guarani viu uma reação, não teve forças mentais, né, pra continuar com a vantagem em campo. E a qualidade técnica também, né, Júlio? Porque o Heitor errou um passe que não poderia ter errado, isso com 3 minutos de partida. O Avaí chegou ao empate, aí foi dominante. Nos minutos finais o Guarani no desespero ainda pressionou, mas o Guarani mostrou o porquê hoje é o lanterna, né? Um primeiro tempo bom, um primeiro tempo que deixou o torcedor otimista, mas um segundo tempo que os erros e principalmente o erro individual do Heitor acabou custando aí o resultado. Depois o pênalti, até discutível, um pênalti, né, em que há interpretações, mas o Guarani demonstrou muita fraqueza, né? A fraqueza mental, a fraqueza técnica também, e por isso foi derrotado pelo Avaí na ressacada e permanece na lanterna da Série B. Pois é, Fábio Scheibe, situação no momento, né, do Guarani e do Avaí também. Salvo engano, o Avaí vai dormir líder do campeonato, certo, Fábio Scheibe? Exatamente, Júlio Nascimento. O Avaí alcança os 20 pontos. Ninguém alcança ele nessa noite, então o Avaí dorme na liderança e vai esperar amanhã o América, né? O América que é o vice-líder, né? Era o antigo líder da competição. O América que joga amanhã no Independência, joga em casa contra o CRB. Neste momento o Avaí é o líder, tem 20 pontos, o América segundo 18. O Operário que venceu o Santos mais cedo, a 4ª derrota seguida do Peixe na competição. O Operário vai para a 3ª colocação, 18 pontos ganhos, e o Goiás é o 4º, tem 17 pontos ganhos. Lembrando que o Goiás joga no domingo, recebe o Curitiba em casa. Na parte de baixo da tabela, nada mudou em relação ao Guarani, que estava na lanterna com 4 pontos, permanece com 4 pontos, é o lanterninha, e amanhã fica de olho nos duelos que acontecem, principalmente do Ituano e Paysandu. A zona de rebaixamento tem o Botafogo, 17º colocado, Botafogo de Ribeirão Preto tem 7 pontos ganhos, o Ituano é o 18º, tem 6 pontos ganhos, e o Brusque é o vice-lanterna, 19ª colocação para o Brusque, que tem 6 pontos ganhos. O Brusque joga em casa contra o Ceará. Ituano e Paysandu duelam no Novelli Júnior amanhã às 6 horas da noite. Pois é, né, Carlão? Agora é uma questão do emocional também, né? O Guarani, sem técnico, vai
buscar aí um treinador no mercado, não se sabe se antes ou depois do jogo contra o Avaí. Mas é um técnico que vai ter muito trabalho, principalmente no aspecto mental desse time. Elevar o moral dos jogadores. O Guarani precisa de uma vitória de qualquer jeito para recuperar a confiança, para ter uma tranquilidade mental, para os jogadores retomarem, né, dentro da competição, porque o que se viu hoje foi um retrato do que é o Guarani na Série B. Um primeiro tempo que deu indícios, um primeiro tempo que chegou até empolgar, mas no segundo tempo, a partir da primeira situação mais complicada, da primeira instabilidade que foi o erro do Heitor na saída de bola e que gerou o empate do Avaí, a coisa degringolou. O Guarani cedeu o placar rapidamente, né? O Avaí conseguiu fazer o terceiro gol e depois foi desespero, né? Um bumba meu boi danado, o Guarani não conseguiu aí empatar a partida, mas foi um segundo tempo que reflete, que mostra esse momento tão ruim que o Guarani está vivendo, né, na lanterna do Campeonato Brasileiro, sem conseguir oferecer resistência ao adversário, e um primeiro tempo que deixou tanta esperança para o torcedor, a coisa degringolou na etapa complementar e por isso o Guarani saiu perdedor na noite de hoje. Pois é, né? A situação do Guarani não é fácil, o próximo compromisso é contra a equipe do Ituano. Vou até pedir ajuda do Lupe, porque são vários desfalques desse Guarani, que já está sofrendo, né, Lupe, com a questão do departamento médico. E agora, novos desfalques aí para o próximo técnico ou para o Marcelo Cordeiro trabalhar. Vamos lá, pegar primeiro a lista dos atletas que estavam pendurados e receberam o cartão amarelo no jogo. O Diogo Matheus, ele estava pendurado, ele não recebeu o cartão amarelo, então ele tá livre. Quem foi o outro? Pedro Henrique e Lucas Adel também não estavam pendurados. Matheus Bueno recebeu o cartão amarelo, confere? Matheus Bueno recebeu o cartão amarelo. Tava pendurado, então já é desfalque pro próximo jogo. Matheus Bueno tá fora. Vamos lá. Ayrton recebeu o cartão amarelo, né, Carlos? Ayrton recebeu o cartão amarelo. Tá fora do próximo jogo. João Vitor recebeu o cartão amarelo. Na briga lá do final do primeiro tempo. Tá fora do próximo jogo. Então são 3 desfalques. O Marlon recebeu o cartão amarelo? Recebeu. Tá fora do jogo também. 4. O Reinaldo recebeu o cartão amarelo? Não. Então o Reinaldo tá livre. E o Chay não foi relacionado. Os pendurados antes do jogo. O Matheus Bueno recebeu. Diogo Matheus não. Chay também não, porque não foi relacionado. Marlon, Reinaldo, João Vitor e Ayrton. Então Matheus Bueno, Marlon, João Vitor e Ayrton. 4 desfalques por suspensão. Tem a volta do Léo Santos, que cumpriu suspensão hoje contra o Avaí. Tem a indefinição do Chay e também do Bacelar e do Jefferson, que estão no departamento médico. Então, se esses jogadores não ficarem à disposição, tem Bacelar, Jefferson, Matheus Bueno, Marlon, Ayrton e João Vitor. 6 desfalques se nenhum atleta se recuperar em relação ao departamento médico, Júlio. É muita coisa. Exatamente, Carlão. Não bastasse, se fosse só a questão dos suspensos, já seria muito difícil. Além dos suspensos, tem os jogadores que estão machucados também. Júlio, desgraça pouca é bobagem, né? Como você disse, não é só o campo, não é só os problemas do campo, a parte técnica, a parte emocional, a própria parte física, que a gente percebeu que caiu também na etapa complementar, mas também o problema disciplinar. Né, o treinador que chegar, se ele chegar e conseguir trabalhar para o jogo contra o Ituano, ele vai ter muitos problemas, um quebra-cabeça aí para tentar montar a equipe. A gente percebeu, tudo bem, em alguns momentos o árbitro carregou demais com cartões, mas 9 cartões, né, para o Guarani. Alguns cartões desnecessários, alguns cartões que comprometem a escalação para o jogo contra o Ituano. Ou seja, é reflexo, são sintomas de um time que está ferido, né? De um time que, desculpe até a palavra, mas é de um time que está doente dentro da competição. O Guarani ele precisa urgentemente dessa primeira vitória, né? Depois de 6 jogos, que ela venha contra o Ituano, para elevar o moral, para ganhar confiança, para respirar um novo ar, para conseguir retomar dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Deu bons indícios na primeira etapa. Eu acho que o próximo treinador, ou Marcelo Cordeiro, tem boas situações para tentar extrair desse time. Agora, o segundo tempo voltou a ser o Guarani das rodadas anteriores.
um Guarani fragilizado, um Guarani mal tecnicamente, né? O Heitor acabou errando o passe e isso também acarretou no terceiro gol, porque emocionalmente a equipe despencou. E a reta final foi um desespero, bumba meu boi, bola na área para ver se dá certo, mas nenhum lance efetivo, nenhum lance claro, né? Que pudesse aí atrapalhar a vida do Avaí. Pois é, daqui a pouco a gente vai registrar com o Fábio a participação dos ouvintes também. Você, inclusive, que tiver participação, pode mandar sua mensagem que a gente vai registrar aqui no 991869070. Fique à vontade para interagir conosco nesse pós-jogo Central da Bola de Guarani 2, Avaí 3, Avaí o novo líder do campeonato. Daqui a pouco a gente volta para eleger o melhor em campo, o pior também, e trazer um panorama sobre o que virá no comando técnico do Guarani daqui para frente. Agora são 11h14. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Avaí, Guarani. EP Agro. Nesse sábado, o EP Agro continua na rota da cana-de-açúcar. Você vai acompanhar o caminho da cana, do campo até virar etanol na indústria. O programa na IPTV é às 7h15 da manhã e às 9h30 a gente continua falando sobre agro aqui na CBN. O comentarista José Carlos de Lima Júnior vai analisar o preço recorde da laranja. E tem também a aposta dos agricultores no plantio mecanizado da cana-de-açúcar. É o EP Agro, sábado, 7h15 na IPTV e 9h30 aqui na CBN. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos jornalistas estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país, além de entrevistas e reportagens especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de 12h às 5h. Na CBN, apresentação Paulo Galvão. Avaí, Guarani, Central da Bola. 11h18, estamos de volta com o Central da Bola aqui na CBN Campinas. E vamos agora eleger, né, o melhor em campo, o grande personagem da partida. Daqui a pouco, inclusive, também vamos aqui atender os ouvintes para entender um pouco desse panorama do Guarani. Mas agora vamos para o craque do jogo. O craque do jogo. Curioso, Carlão, para ouvir a tua opinião em relação ao personagem do jogo. O
personagem foi o Igor, né, Júlio? Não tem como fugir do Igor, o cara que fez os 2 gols pro Avaí, sofreu o pênalti, né, que foi muito bem convertido pelo João Paulo, depois saiu devido a uma lesão no lance mesmo, né, no duelo ali com o Pedro Henrique. Eu fico com o Igor do Avaí. E aí, Lupe, seu voto de melhor em campo? Eu vou, mesmo, eu sei que o Avaí tem o Igor, né, que marcou os 2 gols, mas assim, né, eu vou dar para um cara do Guarani, por incrível que pareça. Eu gostei da briga intensa do Caio Dantas. Mesmo com algumas limitações, eu sei que o Igor fez 2 gols, o Caio Dantas marcou o gol de pênalti, sofreu o pênalti. Eu gostei da movimentação dele. O segundo tempo foi ruim, como toda a equipe do Guarani, mas eu vou dar meu voto pro Caio Dantas porque pelo menos brigou, honrou, lutou, não conseguiu. Mas eu vou dar pro Caio Dantas o voto para um jogador do Guarani, porque o pior também vai ser do Bugre, então já fica com os 2. Fábio Scheibe, pode Meu participar também, que você estava aqui atento ao jogo. Meu voto vai pro Igor também, atacante do Avaí, que fez 2 gols. Inclusive também teve que sair depois do pênalti sofrido, né? Que o juiz acabou consultando o VAR para marcá-lo. E ele acabou sendo melhor em campo e desequilibrou para a equipe do Avaí, que assume a liderança da Série B. Muito bem, Igor eleito o craque do jogo. Você não quer Eu votar, tava não? tentando pensar em alguém do Guarani aqui como um voto de consolo, né? Eu acho além do Caio Dantas, assim. Se existe esse voto de consolo, eu tô com o Lupe. Acho que o Caio Dantas brigou uma barbaridade. É duro jogar no ataque do Guarani, né? Não tem um cara ali de qualidade para articular. E o Caio Dantas brigou até na parte defensiva. Por isso, esse voto de consolo, né? Um voto aí para tentar amenizar a dor do torcedor do Guarani, o Caio Dantas. Acho que fica como um destaque. Um cara, até citei durante a transmissão que eu gostei do primeiro tempo do Matheus Bueno. Sim. O Matheus Bueno tá devendo há muito tempo. Mas eu tô sentindo que ele não tá sentindo a pressão que outros jogadores estão. Que no meio dessa tempestade, ele tá começando a querer voltar a ser aquele Matheus Bueno do ano passado. O primeiro tempo, até em off aqui, o Fabião disse que eu até falei aqui, poxa, o Guarani tá tendo azar de rebaixado, apesar de estarmos na 10ª rodada, realmente está muito cedo. Agora, o primeiro tempo, Júlio, ele deu sim indícios, né? Eu acho que o novo treinador, se ele pegar o DVD do jogo, o tape do jogo e tal, ele tem como extrair situações positivas nestes primeiros 45 minutos, mais os acréscimos. O segundo tempo, é claro que a parte técnica teve influência no erro do Heitor. E a partir deste erro técnico, aí o Guarani se arrebentou. Não só tecnicamente, tomou a virada, mas fisicamente também cedeu muito, né? Perdeu os duelos, perdeu os confrontos com os jogadores do Avaí. E claro, a parte mental, porque ficou nítido, né, que o Guarani, a confiança está lá embaixo. Então é um segundo tempo também para ser analisado, para corrigir estas falhas, né, melhorar ainda mais, ajustar ainda mais as qualificações da primeira etapa, para que o Guarani retome. Esse jogo contra o Ituano, com todo respeito ao Galo Rubro-Negro, mas é inegociável, não tem jeito. Em o Guarani vencendo, de repente respira novos ares, trabalha com vitória, para aí sim tentar retomar esta caminhada na Série B. Mas primeiro tempo de bons indícios, segundo tempo daquele velho Guarani que a gente, infelizmente, está se acostumando a acompanhar nesta Série B. Muito bem, então, Igor do Avaí eleito o melhor em campo. Se tem o craque do jogo, tem também o pior. O pior em campo. Carlão de Freitas, na missão tá contigo, Carlão. Heitor, né? Heitor é claro que sacrificado, Heitor é um lateral direito, né? Mas foi no segundo... foi improvisado na lateral esquerda, no primeiro tempo comprometeu por aquele setor, um dos gols do Avaí, ele sai em cima do Heitor, numa jogada individual do Zé Ricardo, né? Não em cima do Heitor, em cima do Lucas Adel, mas no setor em que estava o Heitor, e no segundo tempo sim, ele errou um passe bobo ali, deu nos pés do Giovani e consequentemente saiu o gol do Avaí. Então Heitor para mim foi o cara que pisou na bola pro Guarani. Lupe. Tô com o Carlão, Heitor. A partir do momento que ele erra no segundo gol do Avaí, o Guarani
desmorona mentalmente. Então o meu voto vai pro Heitor, camisa número 2. Mesmo improvisado, a gente sabe da dificuldade, mas o Heitor é o pior em campo, na minha opinião. Tem um voto também, Fábio Chay, para pior em campo? De acordo, né? Apesar de estar improvisado, né? Na lateral esquerda. Uma necessidade, né? É uma necessidade, ele acabou contribuindo com a equipe, mas foi mal, né? Segundo gol, parece que ali o Guarani tomou uma caixa d'água na cabeça, né? Ficou pesado ali, a parte mental do Guarani acabou acabou perdendo e foi ali o fato fundamental para o Guarani mudar a história do jogo para pior, infelizmente, pro torcedor bugrino. Tô com vocês. Acho que o Heitor não fez uma jornada. Ele e o Lucas Adel estavam brigando, né? Pelo pior em campo no primeiro tempo. E naquele setor, né? Setor esquerdo, como o Carlão disse, foi muito problemático, né? Durante todo o jogo. E sem dúvida nenhuma, isso vai ter que ser corrigido pelo próximo técnico ou então pelo Marcelo Cordeiro. E tem esse problema da lateral esquerda, né? Que assim, eu acho que é o grande ponto de questão lá na frente, independente do que acontecer com o Guarani na Série B, mas vai ser um ponto de discussão, porque o Guarani, ele contratou Elder, contratou Jefferson, contratou Vinícius Cauê e tem o menino Vitinho. Esse aí a gente nem vai colocar porque é da base e nem teve oportunidade ainda. 3 laterais. Um já foi embora e os outros 2 estão no DM. Olha que situação. No começo de Série B já tem que improvisar no setor. E aí o que acontece? Uma falha. Não sei se foi por culpa disso, né? Ele tem que pensar em qual pé vai tocar na bola e aí ele nem vê quem tá na frente. Quando viu já era o Giovani. E aí ocasionou o erro. O amigo do Carlão. O amigo do Carlão. Giovani jogou na ponte. Ele é cria do Corinthians, né? Eu acho que ele é campeão mundial, fez parte. Salvo engano. Ele estava no grupo, sim, lá na partida contra o Chelsea. Que coisa. Depois ele é emprestado para a Ponte, cai com a Ponte em 2013, não fez um bom campeonato. E aí perambula pelo futebol brasileiro, fez sucesso, está construindo aí uma carreira no Goiás, no Cruzeiro, no Avaí. Posso bater com o Carlão aqui os cartões? Porque na minha conta foram 9, 10, 11, 12, 13 e um vermelho. 13? O vermelho eu não contei aqui. Eu contei 9 pro Guarani. 9 pro Guarani bateu. Pro Avaí, coisa, cara. Ó, Zé Ricardo, William Maranhão, João Paulo e Giovani. Isso, bateu então. Então tá são certo. 4. Isso, são 9, 10, 11, 12, 13 e um vermelho. Isso, 14. Fechou. Ou o cartão é novo ou o árbitro tava... Nossa. Com a mão coçando. Cara, eu não suporto... Eu não lembro de um jogo... Eu não suporto o árbitro que quer tomar as rédeas do jogo através do cartão. Eu acho que, claro que o cartão em alguns momentos ele é necessário. Mas eu acho que tem outras maneiras de você conduzir uma partida com tranquilidade. O cartão do Marlon no último lance, pra mim... Nossa. Desnecessário. Ele matou uma jogada, não tinha contra-ataque, o Avaí já tava ganhando o jogo, já não ia gerar nenhuma jogada de perigo. E ele vai lá, não sei se ele falou alguma coisa pesada pro árbitro, mas se falou é vermelho. E aí ele deu o cartão amarelo pro Marlon, que também tá fora do jogo. Ituano e Guarani. Guarani e Ituano, terça-feira, 7 da noite. A participação do torcedor ouvinte aqui nesses minutos finais de Central da Bola. Fábio Chaime. Vamos lá, na linha que muitos estão reclamando da equipe, aqui o Marcelo Nascimento fala: quero ver quem vai aceitar segurar esse rojão que é treinar o Guarani. O Valdir Félix de Cosmópolis fala: o elenco do Guarani é muito ruim, quero ver qual técnico vai dar conta para esse time. A mesma opinião também aqui do Valdir Félix, assim como o Marcelo Nascimento. Quem também manda mensagem é o Sérgio Botecchia. Mais uma vez o VAR ganhou do Guarani, até quando? Isso me preocupa. Então ele fala que se fosse o Betuzini tudo seria diferente, ele lembra do ex-dirigente bugrino. E o Anderson de Hortolândia pergunta se o Marcinho, ex-ituano, tem possibilidade de assumir o Guarani. Não tem. 11 horas e 28 minutos, agradecendo vocês aqui, amigos, que acompanharam mais uma jornada esportiva. A gente volta amanhã, 5 horas, tem Ponte Preta e Novo Horizontino pela Série B do Campeonato Brasileiro. Grande abraço a todos, até a próxima, gente. Valeu! Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo.